Começa agora, Prez Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Prez Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, taraima, Renin desu. Fala aí, galera, beleza? Hoje o programa aí tá especial, vocês vão saber por quê logo logo. Falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso. Salve, salve, galera, tudo certo? Bora pra mais um papo aí. Ele é o xodó da vovó. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera. E hoje o episódio ele é muito especial, principalmente pra mim, né? Que por muito tempo eu assisti os vídeos dos nossos convidados quando eu tava pensando em vir pro Japão. Então, pra eu ter alguma referência, alguma coisa desse tipo, eu praticamente maratonei todos os vídeos dos nossos convidados. Eles têm um canal no YouTube que, de uma forma bem sutil e irreverente, eles trazem as curiosidades aqui do Japão. Também tem canal no Twitch e, inclusive, também já foram personagens com participação de pelo menos em 2 revistinhas da Turma da Mônica, lá na Mônica Jovem e do Chico Bento Moço. Mas antes de chamá-los aqui, ô Zorzal, para essa trilha aí pra nós, coloca aquela introdução. Não, essa não, aquela outra. Isso, essa mesmo. Pra gente se sentir mais próximo do canal deles, então faz o seguinte, eu vou passar o microfone pra eles aqui então. Minasan, konnichiwa, Priti desu. Logan desu. Eu sou a Priti. E eu sou o Logan. Nós somos o Japão Nosso de cada dia. É isso aí, galera, ó. Ao A surpresa vivo, que a gente trouxe pra vocês, ao vivaço aqui, ó. Arrepiou tudo aqui, hein? Primeiramente, aqui é uma honra recebê-los aqui no Press Startcast. Muito obrigado mesmo por aceitar esse convite. A gente que E agradece, sejam bem-vindos obrigado. aqui ao Press Start. Muito obrigado pelo convite e pela paciência. Mas, antes de irmos pro papo, vamos para aqueles recadinhos? Ô, Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles devem fazer? Fala, Will, ó, só mandar mensagem pra gente no e-mail, nosso e-mail, @prezstartcast.com.br, ou através do nosso mural lá no site prezstartcast.com.br, ou através das nossas redes sociais. Boa! E, ô Renan, quais são as nossas redes sociais? Opa, nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @PrezStartCastOficial, e no Twitter, a gente tá como PrezStart_Cast. Qualquer mensagem aí, quiserem falar sobre o episódio de hoje, inclusive, manda lá que a gente fica bem feliz, beleza? É isso aí. E o Press Startcast, ele tem mais uma novidade. Se você gosta do projeto e quiser nos apoiar, nos ajudar de alguma forma, né? Você pode fazer através do apadrinhamento. Então, se você mora no Brasil, você pode apoiar o Press Start através do PicPay, no picpay.me/PressStartcast, ou através do Padrim, no www.padrim.com.br/PressStartcast. E se você mora aqui, como a gente, mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos ajudar através do Patreon, no www.patreon.com/PressStartcast. Beleza? E mais um recadinho. Se você estiver precisando de algum editor, né, serviço de edição, você pode entrar em contato com o Rafael Zorzal, né? Que, como eu sempre venho falando aqui, o cara ele é muito bom e muito rápido na edição. Além do Press Startcast, eles editam o podcast dos nossos amigos dos Poucas Trancas, né? Então, um grande abração lá pro Escobar, pro Johnny, Princesa, a Marcela, a Val, a Aline e a Flavinha. Além de vários episódios do RP Guacha e do Projeto Drama. E também tem o projeto pessoal dele, que de audiodrama, sci-fi, o Arquivos da Patrulha, que tá entrando agora na sua última temporada, a 4ª temporada. Então, precisando de edição, fala lá com o Zorzal, beleza? Então, chega de enrolação, que as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dadas, e eu tô ansioso pra caramba pro papo de hoje. Então, bora pro episódio? Bora! Neuza, Press Start. Deixa comigo, chefe. Então, eu queria iniciar perguntando pra vocês, Priti, quem é a Priti?
Ninguém nunca me perguntou isso. Começou a ver, Will. Primeira vez, ó. Eu já sabia, porque eu escutei. Olha só. Deixa eu ver. No Brasil, eu era uma descendente que, tipo, pra todo mundo eu não era brasileira. Só pra minha família mesmo. Então, tipo, depois de muito tempo trabalhando e eu não conseguia as coisas que eu queria, né? Eu queria fazer faculdade, eu queria poder ajudar em casa, eu queria poder comprar o meu carro, claro, né? Adolescente lá, né? Acabou de terminar a escola, foi trabalhar, mas, tipo, você não ganha nada, né? Então, eu decidi vir pro Japão. Falei assim, já que eu sou descendente, o pessoal fala que ganha bem lá, então vou procurar saber se é isso mesmo e vou pro Japão. E aí eu vim pra cá. Só que a Prit sempre foi desde lá do Brasil, né? O que é complicado, hein? Eu mudei muita coisa, né? Depois que eu cheguei aqui, eu acho que eu me formei mais como gente aqui mesmo, no Japão. Aí eu acho que é melhor eu continuar a história com o Logan, porque quando eu cheguei, eu logo já conheci ele, né? É porque, se for resumir bem, né, como a gente tá quase, eu tô quase completando 40 anos, acho que ano que vem, vão ser exatamente... Eu não, tenho 25, viu, gente? Pra quem tem dúvida. Vai ser quase que exatamente metade da vida no Brasil e metade da vida aqui no Japão. Eu saí de lá com 20 anos, né? Vou completar 40, então tô 20 aqui no Japão também. E desses 20 anos, praticamente todos eles com a Prit. Eu fiquei aqui de 2004 até 2006, acho que é isso. Sozinho, mais ou menos, sem a Prit, né? A gente só foi conhecer em 2006, então esses 2 anos eu fiquei aqui sozinho no Japão e depois a gente se conheceu. Então praticamente metade da minha vida já é com a Prit, já. E a gente aprendeu muita coisa junto, né? A gente desenvolveu pensamentos sobre as coisas junto, né? Então, no meu caso, eu sei que você me perguntou, eu já vou me adiantar. Você vai perguntar quem eu sou também, eu já posso ir. Pergunta que é bonito, vai. Então vai. Pergunta que é bonito. Eu quero ouvir você perguntando. E você, Logan? Quem é o Logan? Essa pergunta eu realmente acho interessante, porque eu nunca parei pra pensar, até ouvir alguns episódios aqui do podcast, e ver que é uma pergunta muito interessante, porque a gente nunca é a mesma pessoa desde criança, né? A gente vai mudando, mas a gente não para pra refletir sobre isso, né? Eu, no Brasil, era completamente diferente do que eu sou aqui. Muita coisa do que eu acredito ou me tornei foi por causa de como eu vi que era a convivência aqui no Japão. E aí eu consegui entender, perceber, talvez, a palavra correta, que o meio modifica muito quem você é. Então, vivendo no Japão e vendo muitas coisas das quais eu não fazia, como simplesmente atravessar na faixa, por exemplo, fez com que eu começasse a fazer mais isso. Porque você acaba copiando os outros. Você vai vendo um monte de gente, não que não tenha ninguém que não passe, né, fora da faixa, mas você acaba copiando a maioria. E isso prova vários exemplos, né? Então, acho que hoje eu sou uma pessoa, infelizmente, não mais calma do que eu era no Brasil, não mais paciente, mas acho que uma pessoa que pensa mais em grupo. Acho que eu sou menos individual. Acho que isso eu posso dizer que eu mudei bastante. Talvez seja isso. Uma pessoa mal-humorada em boa parte do tempo, ultimamente, eu diria. Japão pega nessas partes às vezes, né, cara? Certo, eu concordo. Aliás, ô Prit, pra não te fazer sentir tão mal com a pergunta que o Will fez, acho que é 1 ano atrás, mais ou menos, até mais, a gente participou de um episódio em outro podcast, né? O Podcast. E aí, só de sacanagem, os caras perguntaram isso daí pro Will, ele travou, ele não sabia o que falar. Pois eu sabia, porque assim, a gente tinha chamado eles pra participar de um episódio e eu fiz essa pergunta pra eles. Eu sabia que eles iam fazer essa pergunta pra gente, porque em off eles até falaram, né? Você é desgramado, você vai ver quando vocês forem lá. Então eu já sabia. Só que na hora que falou, é assim, vem a tela azul na hora, né? Você ouve a pergunta e já vem essa tela azul na hora. E eu queria até perguntar pra vocês aqui, né, que pela pesquisa que eu fiz, vocês se inscreveram, né, o Japão Nosso Cada Dia, em julho de 2012, né? O primeiro vídeo lançado foi em julho de 2013. Em 2014, em dezembro mais ou menos, vocês estavam comemorando 105 mil inscritos. Daí, em dezembro de 2015, vocês já estavam batendo a marca de 470 mil seguidores. Inscritos, né, no caso. E em julho de 2016, vocês chegaram à marca de 1 milhão de seguidores. Aí, quando vocês fizeram, até a gente vai entrar mais pra frente nesse papo aí, que em 2017 vocês bateram a marca de 1 milhão de seguidores, e agora em 2020 vocês bateram os 2 milhões de seguidores. E hoje, no dia...
E hoje, no dia da gravação, vocês estão com 2.530.000 inscritos no canal de vocês. Logicamente que isso com muito trabalho, muito estudo para atingir essa marca, mas como que vocês veem essa curva, digamos assim, de crescimento praticamente dobrando, triplicando a cada ano, num espaço tão curto, relativamente curto, né? Como que vocês veem isso daí? Era uma coisa programada, uma coisa que surpreendeu muito vocês? Não. A gente entrou bem assim no YouTube pra brincar mesmo. A gente queria mostrar pros nossos familiares só, pros amigos mais próximos só, como que era um pouquinho aqui do Japão. Então, assim, a gente fez o canal, ele tá lá pronto desde 2012, né? Acho que era isso, um ano antes da gente lançar vídeo. Ele não tinha nome, não tinha nada, eu só tinha feito o canal pra poder colocar alguns vídeos lá. Só que nessa época a gente não entendia nada, né? O YouTube era só o nosso momento do intervalo da fábrica que a gente assistia pra dar risada. Então, pra mandar vídeos pro pessoal lá no Brasil, pros familiares e pros amigos, a gente mandava normal, por e-mail, pela internet e tal. A gente não sabia upar vídeo. Então ficou tudo parado lá. E aí, quando a gente decidiu falar assim, não, vamos parar de trabalhar, porque não tá dando mais, eu tô ficando louca, não aguento mais, a gente tá mais de... Quantos anos que a gente tá? Acho que Eram 8 quase anos 10 anos já trabalhando, uns 8, 9 anos trabalhando em fábrica, né? Deixa eu só fazer essa lacuna pra falar, porque por causa desse período, a gente já estava conseguindo fazer o que a gente veio fazer, juntar um dinheiro para poder fazer isso, fazer aquilo, e a gente foi guardando esse dinheiro. Então a gente estava fazendo a nossa poupança, e aí a vida virou uma rotina que acabou se tornando algo cansativo. A gente acordava, trabalhava 12 horas, fazia turno diurno, turno noturno, e guardava o dinheiro no final do mês. E gastava com as coisas que a gente queria, videogame, computador, celular, e dá para guardar, trabalhando aqui no Japão, né? E a vida ficou nessa rotina. E a gente aproveitava financeiramente, mas acho que pessoalmente a gente tava faltando, né? Tava no automático. E aí a gente começou a achar que, poxa, é isso que é a vida? Então a gente luta para ter uma casa, casar, a gente não tem filho, né? Mas estão completando ter um filho, e é isso. Daqui para frente é a mesma coisa. Eu vou viver a partir de agora dos meus 30 até os meus 80 desse jeito. E isso tava me incomodando já, né? A Prit também. E aí a gente resolveu ir pro Brasil para conhecer a família, eu conheci a família dela e ela conhecia a minha família, porque a gente já estava junto, iam ser quase 10 anos, e a gente nunca tinha voltado pro Brasil. Então a gente resolveu ir pro Brasil, até porque eu tinha vontade de pegar e... Será que a gente fica aqui no Japão? Será que a gente fica no Brasil? Eu tinha uma dúvida ainda, a Pete já queria ficar aqui no Japão. Então a gente voltou para lá, conheceu a família, e aí a gente teve a certeza que a gente queria ficar aqui no Japão. Então, para ficar no Japão tem que estudar. Foi aí que a gente parou de trabalhar, aproveitou que estava embaixo lá o serviço, né? Parou de trabalhar e investiu dinheiro. Né? Teve a crise também, né? Foi reduzindo o emprego, o prédio lá estava perdendo um pouco do trabalho, e aí a gente conseguiu combinar de pedir para sair, para a gente estudar a língua japonesa. O foco foi esse. Em 2013, no caso. Então a gente tinha um canal em 2012, né? A gente começou a fazer os vídeos porque a gente acabou saindo para estudar e aí sobrou um tempinho para fazer o hobby. E aí a gente aprendeu a upar vídeos no YouTube. Ah, que excelente, cara. E aí quando os familiares gostaram, foram mostrando para os amigos dos amigos falaram assim, não, então o canal tem que ter um nome, o canal tem que fazer um vídeo direitinho, vamos tentar fazer uma abertura, vamos tentar, né, apresentar, né, na hora de começar o vídeo e tal. E aí a gente foi estudando. Conforme foi crescendo, a gente não imaginava que ia dar tudo isso. Então, tem outro ponto que dá para acrescentar aqui, que essa parte que a gente foi estudar é do próprio YouTube. É a escola de criadores do YouTube. Foi onde a gente foi atrás para saber de como fazer as coisas. E foi aí, inclusive, que a gente conseguiu crescer um pouco mais dentro do YouTube sem pagar propaganda. O YouTube fez a propaganda do nosso canal, meio que, eu não posso afirmar que é por isso, mas meio que, olha, você está estudando direitinho, está fazendo as provas e está entregando aqui tudo direitinho, então a gente vai ajudar você com o canal. E ele rodou como propaganda o nosso canal em alguns outros canais. E nesse momento a gente conseguiu alcançar acho que 10 mil inscritos. Não tinha 1.000 e foi para uns 10 mil. Tudo por causa do YouTube. Muita gente fala que o YouTube, né, fala que o Google não ajuda, que o YouTube não ajuda, mas foi por causa do YouTube que a gente teve a nossa propaganda do canal rodado. Eu não sei se foi esse o motivo, mas eu sei que aconteceu. Mas muita gente que apareceu falou que viu a propaganda. Mas a gente nunca pagou.
no começo, né? Pra não falar que eu nunca paguei, se alguém for verificar, uma vez eu paguei propaganda pra ver se tinha um rendimento, mas daí já tinha passado 3 anos, 4 anos de canal, porque eu queria saber qual que era de uma propaganda. Aham. Mas no comecinho, foi o próprio Google com a escola de criadores. Então ajudou muito ter estudado logo no começo. E daí pra frente a gente já começou a juntar as coisas, né? É importante você sempre estar estudando, aprendendo coisa nova, tentando melhorar o seu conteúdo. Não exatamente criar coisas completamente diferentes, até porque eu acho que a essência do canal continua a mesma. Mas se vocês verem, foi melhorando talvez a edição, o áudio, a captação do áudio, a iluminação, e esses detalhes todos do audiovisual. Né? E tudo começou com essa escola de criadores do YouTube. Cara, que O louco. roteiro realmente eu vi que melhorou bastante. A edição não vi muita diferença, não. Maldade, né? Maldade. No último vídeo eu fiz a print correr que nem nada, tu lá, poxa vida. Não, eu corri normal. Aquilo é minha velocidade. Não, mas o Kagebushi tá, Qual que é a velocidade normal dela? Pra quem não tá entendendo, é um vídeo de bater palma rápido aí, hein? Tá no Guinness. O recorde do Guinness, né? É. Bom, vocês falaram aí de aprimoramento, né? De estudo. Mas antes disso, vocês têm alguma referência com relação à comunicação de vocês? Ou vocês se inspiraram em alguém? Mesmo, sei lá, o Logan falou da idade aí, a gente, né, eu tô um pouquinho aí perto disso, né, passei um pouquinho aí, tô com 41. A gente via muita TV antigamente, né, na infância e tal. Então, qual é aí? Tem alguma inspiração? Vocês têm alguma inspiração? Eu acho que do Brasil pra falar, deve ser pra muita gente da nossa idade, o Bigman, tinha adorava. o Sim. X-Tudo também. Castelo Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum. E eu acho que esses TV Cultura é vida, né? Sim, era muito divertido. TV Globinho, TV Globinho com os cachorros, né? Então, TV Colosso, isso. TV Colosso, desculpa, TV Colosso. Isso eu acho que é o Cruz, né? O Cruz também. Cruz era muito essas legal coisas todas, acho que incentivam muito a você transmitir com energia. Até porque também, essa cara do canal foi porque a gente tentou gravar falando normal, como a gente tá conversando aqui, né? Quando vai falar algo mais sério. Mas fica uma porcaria. Não dá vontade de assistir, porque você não vê energia, então você acaba até mesmo se desanimando. Você vê uma pessoa com a cara triste ou sério, você vai ficando igual. Então a energia foi como a gente conseguiu transmitir. Quando eu conheço uma pessoa nova, por exemplo, vem alguém aqui pro Japão e pela primeira vez, eu me empolgo demais, eu me mexo muito, eu falo pra caramba e é assim que eu me sinto bem. Eu sei que eu posso ajudar a pessoa, ela vai ficar legal com isso também, mas eu também vou ficar. Então eu tento, não que eu consiga fazer isso em todos os vídeos, mas transmitir essa energia no vídeo. Eu tento lembrar desse primeiro encontro. Tem até a ver com o Omotenashi aqui do Japão, é o primeiro encontro, você não sabe se você vai ver a pessoa de novo ou não, então pra ela levar o melhor de você, né? E eu tento aplicar isso nos vídeos. E foi como eu consegui olhar pra câmera no começo. Apesar que se assistir os vídeos do começo ainda tá tudo muito travado, muito rígido, né? E depois de muito tempo que a gente conseguiu se soltar. Mas os primeiros vídeos que a gente gravou são horríveis. Ainda bem que a gente não pôs no ar nesses vídeos. Você não quer falar de novo, não? Por quê? Porque eu entendi com outro jeito, né? Mas não, eu sei que não é isso que você quis dizer, mas você falou assim, ó, quando a gente tá conversando aqui, que nem agora, fica uma porcaria. Não é nesse sentido, não. É verdade. Não, fica tranquilo. Eu não me ofendi, mas não é proposital, ele não é pra maldade. Não, o que eu quis dizer, pode até deixar essa parte, é verdade o que a Pete falou. Não é nesse sentido que eu quis dizer. Eu quis dizer, se a gente estivesse gravando desse jeito aqui, falando assim, como se conversa com uma pessoa sobre um determinado assunto, com um amigo, gravar sem pensar que é pro YouTube, por exemplo, a gente estaria sério, ou então tá coçando o rosto, você tá tendo um tempo que você não precisa transmitir pra pessoa. É nesse sentido, não que a conversa tá chata, não é isso que eu quis dizer. Sim, desculpa. sim. Já que tava vídeo tem uma metade. dinâmica e tudo mais, né? Pela própria dinâmica da mídia, né? É por isso que eu gosto também dos jump cuts. Tem gente que gosta de deixar direto, pra não ficar cortado demais. Eu não gosto nem da respiração. A Prit, às vezes, ela respira até mais alto do que eu, o que é normal, ou até essa pausa, por exemplo. Eu tiro tudo, porque quando eu tô editando, eu fico...
Eu fico ouvindo isso, me incomoda. Mas eu sei que faz parte da gente como ser humano. Mas na hora do. É uma questão de linguagem mesmo, né? Isso, acho que é isso. Não, mas até os podcasts tem as escolas que são diferentes também. Como sempre, eu uso essa referência praticamente todo episódio. Nerdcast, né? Nerdcast eles cortam a respiração toda, a dinâmica é rapidão mesmo. E eu concordo contigo, cara. Dá uma diferença absurda. Absurda. Você ouve depois e fala, caramba, cara, sou eu mesmo falando. Pra embasar ainda mais essa opinião, nos dias de hoje, com esses vídeos de 15 segundos, com tiktokers e por aí vai, se você não tiver dinamismo, eu acho que você fica meio fadado ao esquecimento, porque acaba sendo enfadonho, como diria o Zé Graça. É As chato, pessoas não têm tempo hoje também, né? Isso é verdade. Sim. E até entrando nisso aí que você comentou, Logan, assim, no meu ponto de vista, tá? Que vocês não se renderam a essas loucuras que tem no YouTube, né? Tipo, banheiro de Nutella, clickbait, desafios toscos, essas coisas. Desafio. E mesmo assim, vocês mantêm assim, um sucesso no YouTube, né? E como que foi pra vocês, assim, não precisar entrar nessas tendências do YouTube, TikTok, pra conseguir estar onde vocês estão hoje? Vai, Pedro, dá a sua opinião e aí eu falo depois que eu também tenho algo legal, acho, pra falar. Tá, talvez seja mesmo, porque a gente já conversou bastante sobre isso, né? Nessa época em que o YouTube tava mudando, né? Surgiram muitos desafios e muitas dessas coisas do tipo, fazer o que todo mundo tá fazendo, né? Eu lembro que tinha um grupo, né, no YouTube que eles conversavam com os criadores de grande porte para ajudar, tipo assim, olha, você tá com alguma dúvida, você quer perguntar alguma coisa. Então é como se você tivesse um coach ali para você, de dentro do YouTube. Uhum. E aí, eu lembro que a moça, ela tinha falado, né, olha, vocês têm que fazer mais trends, né, as coisas que estão em alta, que todo mundo tá fazendo. Tipo, agora o pessoal tá fazendo aquele negócio do balde de gelo, né? Ah, foi nessa época aí. Foi nessa época. E todo mundo tava fazendo mesmo. E realmente muitos canais que fizeram cresceram, né? E continuaram na tendência, né? Uhum. E aí a gente conversou sobre e falou, não, a gente faz o que a gente quer. Se a gente não quiser, a gente volta pra fábrica. Tipo, se for pra fazer alguma coisa que eu não quero, eu volto pra fábrica. E eu acho que esse sempre vai ser o nosso ponto. Do tipo assim, olha... estamos no desespero ou não? Tipo, precisa ou não? O que você quer fazer com o YouTube? Eu quero fazer o que eu gosto. Se eu for fazer alguma coisa que eu não gosto, fábrica, e ainda ganho um dinheirão. É um canal também que tem um propósito, né? Vocês não fazem simplesmente algo isso é verdade. Só ser uma celebridade na internet, ou coisa assim. É um canal e não que tem um propósito bem claro, assim, inclusive, né? Vocês mostram as coisas aqui. Uhum. E não dizendo, assim, que quem faz, tipo, tá errado, então o pessoal tá fazendo coisas que eles não querem. Não, é que o nosso canal, muita gente pediu e a gente falou, não, no canal a gente não vai fazer. Se, por exemplo, eu quiser fazer algum desafio porque alguém pediu ou eu achei legal, eu faço, mas nas minhas redes sociais, talvez, ou num lugar onde eu acho mais adequado, né? O Japonês de Cada Dia, ele tem que nem você falou, né? Ele tem um nicho, né? Então, eu acho que não seria muito legal fazer lá. Para completar o que a Prit falou, né, que é o que eu concordo também, eu acho que é importante o pessoal conhecer um pouco mais atrás da gente, né, assim, da nossa história, mais atrás, para entender por que a gente chegou nesse pensamento. Porque é assim que a gente, na minha opinião, é construído, né, são as nossas experiências. Então, muitos dos DKCs que vêm para cá pro Japão, se não todos, eu diria, vêm para cá porque precisa do dinheiro, que é o dinheiro, juntar o dinheiro. E não foi diferente pra gente. A gente veio pro Japão por isso, para juntar dinheiro, porque a situação no Brasil estava difícil. E essa mesma história. Desculpa, só para contextualizar pra galera que tá ouvindo, DKC é a galera descendente que vem do Brasil aqui pro Japão, na maioria das vezes, especificamente para trabalhar em fábrica. Peço desculpas por não ter explicado. É verdade, eu esqueço, né? A gente não pode esquecer. Tá desculpado. Justo. Aí a gente veio pra cá com esse objetivo e a gente então já fez algo que a gente não gostava, trabalhando em fábrica, para juntar o dinheiro. Então a gente já fez bastante isso. Inclusive a gente juntou o dinheiro, a gente comprou o carro, a gente comprou outros produtos, o computador, o celular, né? Toda essa parte do capitalismo, né, do consumismo, a gente já alcançou. Então, vir pro YouTube, a gente não veio para ser celebridade ou para ganhar dinheiro e ficar rico e comprar
casa, sei lá, avião, qualquer coisa assim demais. Não porque a gente já entendeu que por mais que dinheiro resolve problema, ele não traz a felicidade, porque a gente já tava naquela rotina que eu comentei, de ficar preso, já tá ganhando dinheiro, mas tá ganhando pra quê? A vida parecia que não tinha sentido. Então a gente veio pro YouTube e descobriu algo divertido de fazer. É muito gostoso de gravar uns vídeos e falar, poxa, parece que não vai ficar legal, aí você mexe na edição e caramba, ficou muito legal essa parte aqui editado. E isso pra mim é uma maravilha, eu me divirto muito com a edição, é até a parte que eu gosto mais, inclusive. E aí a gente faz o que a gente gosta. Então se for pra não fazer o que a gente gosta, é melhor voltar pra fábrica. Que inclusive, por causa da pandemia, das coisas que estão acontecendo, paga mais do que o YouTube atualmente pra gente. É nesse sentido que é o raciocínio. Então eu gosto dessa liberdade. A gente estava produzindo bastante, 4 vídeos por semana. Só que isso aí atingiu a gente em cheio na nossa saúde sem a gente perceber. E se não fosse isso, essa rasteira, a gente talvez estaria aí com os 4 vídeos e, entre aspas, não se matando. Não, eu vou parafrasear o Karnal e dizer que o único motivo que a gente pode morrer e que tá tudo bem é você falar que você se mata de trabalhar. É o único suicídio autorizado pela sociedade. Eu não quero isso. Eu não quero me matar de trabalhar como eu estava fazendo há tanto tempo. Eu quero talvez ganhar menos, gastar menos, mas fazer algo que eu estou gostando de fazer. E se eu deixar de gostar do YouTube, tá tudo bem também, porque eu sou uma pessoa. Não vou gostar da mesma coisa até o final da minha vida. Eu paro e faço. E tá tudo bem. Eu vejo que tem pessoas que comentam sobre, você tá falindo, ou então tá tendo menos visualização. Assim, tá tudo bem. Todo mundo tem o mesmo fim. A gente nasce, cresce e morre. É normal. Vai acontecer isso com o nosso canal um dia, em algum momento, e tá tudo bem. E vai acontecer isso comigo e com a Pete. A gente vai sumir também e vai aparecer outros aí. Então eu não tenho nada contra as pessoas que fazem o que elas fazem, de seguir a moda. Mas a única coisa que eu acharia legal é se essas pessoas pensassem, tô seguindo a moda porque eu quero ou porque estão me obrigando a seguir. Que aí tem uma diferença muito grande. A gente não seguiu porque a gente não quis. Mas não que seja ruim de fazer. Se você tiver ciência, acho que o que você está fazendo, acho que é o mais legal. Fazer porque você quer e não porque é a tendência do negócio. Sim, isso. E até eu acho muito legal isso daí, porque a responsabilidade que vocês, indiretamente vocês têm, porque o canal de vocês ele é bastante visualizado por crianças, por jovens, né? Então vocês realmente influenciam, né, as coisas. E até para quem tá ouvindo não vai entender, mas eu vou descrever daqui a pouco, em relação a essa parte de influenciar, que eu acho que vocês conhecem isso aqui, né? É o Twitter, né? Tá na nossa geladeira lá. Então, isso aqui eu comprei exatamente até da mesma cor que vocês tinham lá. Eu vou obrigado a pegar, peraí. Mas quem tá ouvindo não vai ver. Não, mas eles estão... mas tá valendo, exatamente. Depois você corta. Pra galera... Essa é só uma pra piada, galera, só pra galera que tá ouvindo aí, ó. Aqui. A gente tá gravando só áudio, que é podcast mesmo, porém, a gente tá se vendo aqui pela câmera. Pô, é que agora dá pra fazer, né? Tipo, Super Gêmeos ativar. Olha lá, é igualzinho. Então, Andrei Henning chupa aí, que eu sou seu parceiro de... Puta, não, agora a frase Você vê como acontece as coisas aqui dentro, ó. O cara criou a pauta, fez os negócios todos e não avisou a gente fica de fora aqui, ó, tá vendo? Não, mas agora a quinta série do pessoal ia pitar, porque eu ia falar que eu era parceiro de passarinho do Logan, ficou meio estranho, né? Ai. É justo. Mas voltando, né? De Twitter. Então, pra quem não tá entendendo nada, através de um dos vídeos que eles fizeram, onde eles mostraram alguns produtos interessantes aqui do Japão, tem um passarinho, um abridor de embalagens em formato do... A gente até brinca aqui e fala que é em formato do Twitter, que eu vou postar lá no Instagram, a foto dele. Eu comprei influenciado pelo pessoal aí do Japão Nosso Cada Dia. Então, quando eu cheguei aqui no Japão, uma das primeiras coisas que eu procurei no Hyakuen foi exatamente esse... Eu acho que eu nunca abri, eu abri umas 2 embalagens só, mas eu falei, não, isso aqui eu preciso comprar. E comprei, tá na geladeira lá. Eu não ia te condenar se você nunca tivesse aberto nada não, cara, que tem uns produtos que eles fazem aqui no Japão que você olha, você fica com dó até de tirar da embalagem, né? Deixa guardadinho também, lá, só de... Também. Eu tenho um hashi, cara, que eu nunca usei pra comer, que é um do Guerra nas Estrelas que tava vendendo aqui.
Que é o sabre de luz, tá ligado? E o negócio acende mesmo. Eu falei, nossa, nunca que eu vou usar isso aqui pra comer. Esse daqui? Esse mesmo, nossa, e é o mesmo modelo, inclusive, da família Skywalker, né? Será que acende? Poxa, será que... Diga como é que é. Eu nem lembro como é que Eu acende. não O meu tá na sei usar. caixinha. É, Eu esse não daí sei mesmo. usar. Aqui, Eu não sei usar hashi. Eu me nego a usar hashi aqui no Brasil, mas esse aí eu usaria. Nossa, não, esse aí, tipo, eu tirei da embalagem porque eu tinha que acender ele, com certeza. Mas aí depois eu guardei na caixinha, depois de novo, certinho, que a caixinha é mó bonita também. Aí ficou, cara. Tem muita coisa aqui do Japão que não dá. Você compra pra ter mesmo, né? é perigoso. O Japão é perigoso pra gastar dinheiro, hein? Nossa, Japão... Olha atrás, é só olhar atrás aí nos armários do Will, olha lá, ó. O quê? Exato. tem Não é nada, só do Will, filho. não. Ah, os Não é bonequinhos. só do Will, não. O meu tá escondido ali, bonequinhos cara, do que é uma Will. grana que vai nesses negócios aí, que, pelo amor de Deus. Não, e agora ele compra de 2. Compra igual. Ah, pode escrever. tal, O Will vai. comprou 2, cara, É. do Alien. Tá certo? Tem que Pra ter fazer. reserva, tá certo. Não, mas sabe por que ele... Tem um reserva. Eu sou assim também, eu apoio. Quando você gosta muito, você tem que ter uma reserva. Na verdade, explica aí, Will. Você compra 2 pra fazer jogo dos 7 erros, assim, certo. Os 2 igual Ah, eu acho justo. modificar. É, Só pra ver a verdade, consistência, só pra ver a consistência. Se não tem nada Vai, errado. vai que tava com algum problema, né? Aliás, Mas, tem uma galera no Japão que compra de 2 mesmo, porque muita coisa aqui é limitada, né? E aí vai valorizando e a galera vende depois. Ah, pra revender? É. Tem gente que vende mesmo. Uma dica aí. mas assim, até como os meninos aí já me rotularam, voltando aqui ao papo, né? Ah, quando ele fala isso, é o limitador. Eu queria perguntar pra vocês também, como que vocês fazem pra se desligar dessa rotina de YouTube, rotina de gravar vídeo? Ou não tem uma chavinha que ligou uma vez, não tem como desligar? No começo, a gente se esforçava para gravar, né? Se a gente estivesse um pouquinho cansado, se a gente estivesse até meio gripado, assim, se tinha que sair vídeo, a gente se esforçava para gravar. Mas isso foi, tipo, poucas vezes. Depois disso, a gente começou a ver que o vídeo não fica bom. Depois de gravar e editar... Tipo, tem vídeos que ele editou e a gente deixou guardado. Não foi pro ar, porque a gente olhou de novo, tentou colocar algumas coisas editando ali. Falou assim, não, esse vídeo eu não tô bem. Olha aí, só ver, eu não tô bem. Não vai pro ar isso aí. Aí ele também tipo, concordou e falou assim, então, das próximas vezes a regra é, não quer gravar, não vai gravar. Aí hoje é assim, né? O nosso limite é esse. Quer gravar? Quer. Não quer gravar? Não, então tá. Então não vamos gravar. Mas Vamos ver outra coisa, né? essa parte que você falou de viver o canal, separar, não tinha isso no começo. No começo não tinha. Nunca existiu essa separação. A gente vivia simplesmente o canal. Eu, sem demagogia nenhuma, sem brincadeira nenhuma, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ler comentário. Uhum. Pra responder. E eu não sei quantos anos eu fiz isso, mas eu respondia todos os comentários. Pelo menos com alguma coisinha, um sorriso, alguma coisa, mas isso foi passando e foi se tornando, né, impossível de fazer. E eu olhava tudo, olhava o Instagram, olhava o Twitter, olhava o YouTube. E isso me consumia e eu nem percebia. Até dar o problema de saúde. Quando chegou o problema de saúde que a gente entendeu que tinha coisa errada, que a gente tinha que realmente desligar. Tem um vídeo que eu acho que foi o pico da loucura que eu fiz no canal e de cansaço. Pro final do ano, a gente estava morando em Ueda, eu só não lembro o ano exato, eu quis fazer um vídeo de agradecimento. Eu acho que foi depois que a gente conseguiu, foi no ano que a gente alcançou 1 milhão, se eu não estiver enganado. Agradecer o pessoal no final do ano e fazer um vídeo de Feliz Ano Novo, ou Feliz Natal. Eu não lembro exatamente, mas de comemoração, né, do fim do ano. E aí eu caí na loucura de falar pro pessoal mandar um vídeo curto, falando o que a pessoa desejaria pro final do ano. Tipo, esperança, saúde, comida, né? Tipo assim, você não deduz as coisas que vão acontecer, você acha que todo mundo vai te mandar o vídeo certinho, só com a palavra, e é óbvio que não vai acontecer isso. Então, eu pedi no vídeo para só a palavra, para ficar fácil de cortar e editar. Então, para fazer a edição do vídeo, eu coloquei várias pessoas pequenininhas, janelinhas pequenininhas, com todos falando a mesma coisa. Aí tinha um monte de gente que mandava umas mensagens pra gente, de agradecimento, dando parabéns, e tinha que cortar tudo isso. Vocês não fazem ideia o tanto que subiu no Premiere de janelas adicionais em cima, porque eu cortei e parei quando eu recortei, acho que exatamente 850 vídeos desses pequenininhos e coloquei. Cara. E para editar
pra sair exatamente, acho que foi Natal, pra sair exatamente no Natal, eu editava, tava com sono, deitava, dormia 1 hora, levantava, ia editar. Editava o tanto que eu aguentava, deitava, dormia 1 hora, 2 horas, levantava e ia editar. Eu fiquei nisso quase 48 horas fazendo isso. Caramba, cara. Foi, não vou falar idiotice porque eu tava gostando do que eu tava fazendo, mas foi muita loucura. Porque pro corpo bagaçou demais. Entendo bem isso. Então, só que também não me preocupei com a saúde nesse momento. Mas depois, olhando pra trás e vendo tudo isso, eu consigo entender por que a gente chegou na parte de atingir a nossa saúde. Porque a gente não cuidou. Porque a gente não se importou com isso. A gente foi fazendo. A Pritia, na época que a gente estava lá em Ueda, ela estava estudando, ela estava fazendo um curso técnico. Ela saía às 3 da tarde, ou não, um pouco antes. Era às 4. E a gente saía para gravar. E ia fazer outras coisas. Então ela estava estudando com a cabeça já toda zurê, porque tá estudando uma outra língua, né? Saía e às vezes era um onigiri, um franguinho ali, e aí começava a gravar já. Caramba, então, cara. Pesado. A gente deu uma abusada. Não foi só quando tava na fábrica, né? Que trabalhar 12 horas também não é fácil pra ninguém. Ficar fazendo Nicotai não é fácil pra ninguém. Mas com o YouTube a gente também tava fazendo do mesmo jeito, assim, de outra forma, né? E aí a gente resolveu, depois dos problemas, cuidar mais da saúde e com o pé no freio. Porque senão a gente subtrai da vida lá na frente, né? Então a gente tá tentando não fazer isso, né? Criar conteúdo, acho que é até legal vocês serem falado isso daí também, pra mostrar pra galera, né? Que não é só gravar, colocou e já era. Você tem todo um trabalho depois, você tem edição, você tem... Antes também, você tem pauta, você tem várias coisas assim. E, inclusive, há alguns poucos anos atrás aí, tinha bastante criador de conteúdo passando por um burnout bem ferrado, né, cara? Bastante mesmo. Acho que Cauê Moura passou por isso daí também, né? Tinha uma galera aí que inclusive também deram uma pisada no freio, né? Porque, cara, chega uma hora que ninguém aguenta. Deixar bem claro, eu fui esse cara idiota. Eu achava que fazer vídeo pro YouTube era, 5 minutos de vídeo, pô, você grava assim, edita, põe a música e tá lá. É só mostrar um negócio que tá ali na rua, beleza. É a coisa mais idiota que eu pensei na vida sobre isso. Mas é sempre assim, tem até aquele ditado, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde. É literalmente isso. A gente sempre acha que o serviço dos outros é mais fácil. Até trabalhar com o que tá fazendo, aí você vê o que é, né? Exato. Inclusive, você vê produtoras e lugares assim, essas funções, elas são divididas, não é à toa, né? E você vê que a maioria dos criadores de conteúdo de YouTube, essas coisas, eles fazem tudo sozinhos. Tudo sozinho. Então, é outro ritmo, cara, é complicado mesmo. Até no podcast é bem essa parte mesmo, né? Que o Reni, ele vai concordar comigo aqui, que no começo, quando eu me empolguei em fazer o podcast, eu falei pra ele, dá pra gente fazer uns episódios aí 3, 4 vezes por semana, que é só falar, né? Até eu falar pra ele se era ele que ia editar, ele falou, não dá pra editar, então pega você pra editar. Deu uma pisada no freio várias vezes pro Will. Cara, pensa bem nisso aí, não vai rolar assim, cara. Eu consegui ver até dentro da mente do Will, assim, fácil. Sim. Porque a gente começou a treinar, né? Então, é só falar aqui assim, beleza, dá pra falar aqui, programa 3, 4 vezes por semana, tranquilo. Exato. É que no Brasil eu trabalhava com mídias também, né? Trabalhava com edição, essas coisas. Eu falei, Will, não é assim, cara, aguenta aí. Aí até no começo, como eu tenho outro podcast também, eu falei, Will, eu não vou conseguir editar. Aí faz o seguinte, você edita, me passa, eu faço a decupagem e te retorno. Aí que ele viu a bagaça. Aí voltava e falava, Will, tem que tirar isso aqui, muda isso aqui. Aí, tipo, ele só... Caralho, mano. E aí eu tava entrando nisso que você falou, Logan, né? Porque eu trabalho em Nicotai, então várias vezes eu cheguei aqui, trabalhei até 8h30 da manhã, chegava aqui, tinha que editar pra colocar 7 horas da noite o episódio. Então ficava de quarta pra quinta, eu cheguei a ficar 3 dias diretos, praticamente sem dormir 1, 2 horas. Até o dia que o Reni foi fazer uma dessas decoupagens, ele falou, essa parte aqui você não tirou, né? E que já tava no automático, já tava passando um monte de coisa. Eu falei, não, vamos terceirizar isso daqui, e aí eu terceirizei a edição. Só que daí já pegou o outro lado, porque daí antes pegava pela saúde, aí começou a pegar pelo bolso, porque a gente fazia a gravação
era 3, 4 horas de gravação para tirar 1h30 de episódio, 40 minutos. Aí quando você passa por um editor, que ele te cobra por hora de material bruto. Então você vai ver lá, o cara tá te cobrando 3 horas para lançar um episódio de 45 minutos. Daí foi aonde que eles começaram a falar comigo. Que tem esse rótulo, né, do voltando, porque como sai do bolso agora, né? Não, eu quero falar voltando aqui agora. Voltando. Não, eu fiquei curioso, porque vocês estavam comentando sobre a saúde mental aí, né, pra produção de conteúdo. Você consegue perceber como era o funcionamento aí das pautas antes e depois? Como que funciona? Ou como que funcionava, né? O que vocês pensavam para fazer? E se mudou um pouco agora, depois dessa tomada de consciência, vamos dizer assim. Eu acho que a gente não parava de pesquisar e ficar lendo as coisas, né? Então, tipo, ler os comentários não era só para avaliar o comentário ou responder as pessoas, era para ver se tinha ideias. Porque tem muita sugestão. Isso em todo lugar. No Instagram, no Twitter. Mas era um consumo muito grande, um volume muito grande de informação. E óbvio que no meio disso tudo tinha as pessoas que queriam ver você ser crucificado, né? Você já devia estar morto. Você está fazendo esses vídeos por quê, né? Tem pessoal que vem com o pé na cara mesmo, né? Pra te xingar. Independente se você tá falando coisas positivas ou não. Ou se você tá sendo legal ou não nos vídeos também. Eu acho que sempre vai existir. Então isso me derrubava bastante no começo. A Prit é uma pessoa que nesse ponto me ajudou muito. Ela é mais centrada, mais calma. Ela consegue lidar melhor com isso. Eu tenho vontade de mandar a pessoa para aquele lugar. Mas foi muito bom o canal, e principalmente aí voltando, puxando um pouquinho daquilo de influência, porque no começo, se vocês voltarem a assistir os primeiros vídeos, um de sorvete, eu faço uma piadinha que eu uso um palavrão no final do vídeo, nos erros de gravação. Porque eu não me importava, isso sou eu. Eu falo para um amigo meu do Brasil que ele é filho de uma não sei o que lá, e é amigo, sabe? Não é um xingamento, é uma palavra comum, é um substantivo comum, um adjetivo comum. E aí a Prit falou assim, poxa, mas eu quero, porque a ideia do canal do Japão Nós Cada Dia é inteiramente da Prit, né? Ela falou assim, eu gostaria de fazer o canal para todas as pessoas, de qualquer idade. E ela já tinha sugerido não falar. Mas eu não tava conseguindo me controlar bem, quer dizer, nem tava importando em controlar, na verdade. Tá, não vou falar. E às vezes escapava. Só que aí, quando começou a aparecer os comentários de crianças, que eu comecei a me policiar. Porque realmente eu acho que se for para influenciar alguém, poxa, eu tenho um monte de defeito, eu tenho um monte de problema, mas se alguém vai ser influenciado por mim, poxa, pega o lado melhor, né? Em vez de pegar o pior, eu tenho os meus problemas, mas eu não quero passar isso pros outros, né? Esses são meus problemas. Então eu tento passar o melhor. Foi aí que eu realmente comecei a tentar controlar, não falar palavrão. Então não que eu não fale mais também, mas com os meus amigos, bem pouquinho eu falo, eu diria, mas nos vídeos realmente vocês nunca mais escutaram, pode assistir todos. Porque eu acho muito importante essa parte da influência, né? E aí você falando sobre o controle de tudo isso, eu tive que dar um tempo de parar de ver todos esses comentários, essas coisas. Não que me derrubam mais, agora tá tudo bem, mas as ofensas já não são como eram antigamente, mas eu também não tô consumindo esse volume de informação, de dados, pra ficar, sabe, não, preciso fazer um vídeo, porque era tipo assim, eu tava editando o vídeo, e em algum momento da edição do vídeo eu já estava pensando no próximo vídeo. O que eu ia fazer? Eu ainda estava editando o vídeo, que nem tinha saído. E eu estava pensando no que seria o próximo, porque esse daqui foi um vlog, então o outro talvez seja legal a gente gravar alguma guloseima, ou então fazer isso ou fazer aquilo. E agora, o que mudou é, a gente acha uma coisa legal, vamos gravar. Ah, mas na semana passada foi algo parecido, não tem problema, eu quero gravar isso daqui. É isso que eu vou gravar. Ficou mais... A gente tá mais leve. livre, né? Isso. Acho que como deveria ser desde o começo. É que foi assim, a gente começou o canal por hobby. Não esperava o crescimento. Uhum. Aí de repente cresceu. Aí de repente o Manual do Mundo falou da gente, e aí o canal cresceu mais ainda. E aí passou de 100 mil, de 500 mil, aí a gente começou a levar mais a sério, a entregar os vídeos sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia. Em toda a história do canal, de quase 10 anos agora de canal, eu acho que dá pra contar nos dedos as vezes que a gente entregou numa data diferente ou num horário diferente. Os vídeos quase todos do canal saíram no meio-dia, horário de Brasília. Até quando tinha horário de verão. A gente corrigia, o que era um inferno aqui no Japão, porque a Prit saía da escola 3 horas da tarde, tinha que lançar o vídeo 11 horas da noite, e tava lá, às 11 horas da noite. Então, essa coisa de colocar na data certa, no horário certo, a gente também deu uma relaxada. O horário continua, relaxada não, aliviado eu diria, no peso, né, na pressão. Né, pra nós mesmos.
Sai meio-dia, horário do Brasil, mas se entrar o horário de verão, que agora não tem mais, a gente ia lançar no meio-dia do Japão mesmo, que é o horário que a gente consegue colocar com tranquilidade. Então a gente foi cortando esses pedacinhos que não faz mal pra ninguém. E aí a gente reduziu o número de vídeos também, então acho que foi mais isso. Foi saber que realmente o que vale é aquela conversa que a gente teve um pouco atrás. A gente fazer aquilo que a gente gosta. De fazer exatamente aquilo que a gente gosta. Porque para não fazer o que a gente não gosta, a gente sabe onde a gente pode trabalhar. O legal é que, assim, apesar do Logan ter falado assim, dos comentários negativos, né? Nessa época que a gente explicou pro público, né, por que a gente ia diminuir um pouco a quantidade de vídeos, por que a gente não tava tão assim, aparecendo toda semana 4 vídeos, muita gente entendeu, né, apesar de ter o pessoal lá, não, vocês têm que fazer, não, porque senão não sei o que, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, a maioria entendeu muito bem o que a gente tava passando, o que era esse burnout, o que é estresse de ficar você se cobrando e não conseguir entregar, sabe? Então, nesse ponto, assim, a gente agradece bastante. A gente teve muita sorte mesmo do pessoal, assim, ser bem aberto e falar, não, tá tudo bem, eu gosto de vocês mesmo, tá beleza pra mim se vocês não conseguirem fazer 4 vídeos por semana. Né? Eu acho que a gente conseguiu responder a pergunta mais simples. Quem é que tá cobrando você que o vídeo tem que sair na sexta-feira ao meio-dia? Ninguém. É você que tá se cobrando. É só você. Todas as cobranças que a gente fez e que fez a gente ficar bitolado, ficar, né, pensando na entrega, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu tenho que fazer outra pauta. A gente mesmo, a cobrança é nossa. E a gente que estava passando o limite da cobrança. Eu acho que é saudável se cobrar para produzir com qualidade, mas demais também. Tudo em excesso eu acho que acaba fazendo mal. Tem que ter um equilíbrio, né? A não ser chocolate. É justo. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Vou fazer uma pergunta para vocês também, aproveitando até isso que foi comentado, que se você, né, Logan e Prit de hoje, pudessem pegar o DeLorean, nossa, que chique, e voltar lá para 18 de fevereiro de 2014 e 18 de março de 18 de fevereiro de 2004 e 18 de março de 2005, respectivamente, o que vocês falariam? Qual conselho que vocês dariam para vocês mesmos? Foi bem específico, né? Eu falaria assim, você tá indo pro Japão... É por causa do DeLorean. Você tá indo pro Japão, mas não trabalha muito. Se seu bracinho doer, você não vai trabalhar, viu? Senão você vai ficar com tendinite, aí você vai se arrepender, porque você vai ficar com essa coisa aí até depois dos 30, viu? Poxa, acho que de verdade, eu sou a pessoa que eu sou hoje por causa da experiência. Mas tem uma coisinha só que eu falaria pra mim, de verdade. Meu ombro esquerdo, ele se desloca bem fácil, por uma burrice minha. Eu vou contar a história agora pra vocês da burrice. Eu tinha acabado de chegar no Japão, então eu já vou contar o que eu falaria pra mim. Eu falei assim, pô, deixa aquela moedinha de 500 ienes ali. Não tem que pegar. Deixa. Eu ia só sussurrar isso. Não pega a moeda de 500 ienes. Agora eu vou contar o que é. Em Jotão, eu morava num Uriô, que é um alojamento, com mais ou menos umas 50 pessoas. Foi logo quando eu cheguei aqui no Japão. Eu dividi um quarto com um cara que eu nunca vi na vida. A gente trabalhava numa fábrica de fibra de vidro. Então, era um inferno. Tinha que usar macacão de plástico por causa da fibra não entrar, então você ficava todo suado por dentro, porque no verão de 30 graus, 40 graus, você tá com um macacão desse com roupa de manga comprida por baixo, pra não coçar. E você tá... É um inferno, você tá dentro de um saco plástico, né? Mais ou menos. E aí, nesse alojamento, né, eu tinha, acho que 3 andares, 5 andares, 4 andares, acho que 3 ou 4 andares. E eu morava no último. Aí tava chovendo no dia, eu lembro bem, a gente ia sair, ou a gente ia no supermercado, sei lá, e logo na saída do quarto, o corredor, né, que são vários quartos, aí tem um corredor, logo na frente da saída do meu quarto tinha a janela, e aí eu fui olhar ali, tinha uma sacadinha, que era cheia de árvore também, né, era um lugar bonito. Parei e fiquei olhando. A hora que eu olhei pra baixo, na sacadinha, pequenininha, minúscula mesmo, tipo, pra você cair ali e ficar em pé, acho que cabe que 2 pessoas se não quebrar, porque é uma sacadinha bem pequenininha. Isso porque nem é pra você ir lá, né?
Aí eu olhei pra baixo, tinha uma moeda de Gohyaku aí. 500 ienes. De 500 ienes. Aí eu falei assim, vou pegar aquela moedinha, mas eu falei assim, não vou pular lá, porque pode ser que quebra, inclusive, né? Porque é bem pequenininha essa sacadinha. Aí eu debrucei e tava chovendo, né? Tava meio molhado, até a janela tava meio molhada. Eu debrucei na janela e fiquei esticando o braço pra tentar pegar. Aí eu escorregando, quase chegando, e o corpo foi. Na hora que o corpo foi, só deu tempo de virar no desespero e com essa mão eu segurar no batente. Deu um baita de um tranco no meu braço e eu caí certinho em cima da sacadinha e peguei a moeda, consegui pegar a moeda. Se eu tivesse caído dali... Pelo menos a moeda foi. Eu acho que eu tinha ou morrido ou ia ficar internado no Japão, porque era do 3º ou 4º andar. Muito idiota, mano. Peguei a moeda e consegui voltar. Meu braço tava todo tremendo, mas eu consegui fazer um apoio e voltar. E tava normal. E eu achei que não tinha acontecido nada. Eu tava só meio com aquele, acho que adrenalina, eu tava tremendo, né? E beleza, passou, fiquei feliz, peguei os 500 ienes. Depois disso, o meu braço começou a dar uns escapes, o braço a cair. E eu não entendia o que estava acontecendo. E dá uma dor, cara, que eu sinceramente não desejo pra ninguém. É muito ruim. Às vezes eu tava trabalhando, tipo assim, fazer um movimento rápido, tipo, vou pegar esse negócio aqui. O braço cai. Eu não posso fazer isso com o esquerdo, mas jamais. Ou então cair alguma coisa debaixo da mesa, você quer pegar assim com o braço, dobrar mais ou menos assim, né, de lado assim pra pegar? Impossível, é sempre com a mão direita. Esse daqui não dá. Pra ter uma ideia, quando eu tava andando de snowboard, no ano que a gente foi andar de snowboard, só o peso da roupa do snowboard deslocava meu braço. Caramba, cara. Eu só fui sacar que foi o problema disso muito tempo depois, porque eu achava que era um músculo, porque doía essa região do braço aqui, o antebraço? Não, aqui é o braço mesmo, né? Doía o braço aqui, a parte do muque. Doía aqui atrás e eu não entendi o que era. Eu achava que tinha que fazer massagem ou qualquer coisa, então eu ia no massagista. Burrão, né? Não queria gastar dinheiro com hospital, não queria falar na fábrica que eu tava doente, o braço tava ruim. Então eu fui trabalhando e o braço soltando na fábrica várias e várias vezes até eu entender isso. Então meu braço é zoado por causa de 500 ienes. Então voltando só pra... E o que dá pra fazer com 500 ienes? Só pra gente no Brasil hoje em dia você compra um carro. Quanto que é 500 ienes? 500 ienes, dá uns 15 reais. Dá uns 5 dólares, mais ou menos. Uns 5 dólares, mais ou menos. 5 dólares? Ah, não. A verdade então é que 100 mil reais. Né? Hoje é diferente, né? É uns 5 dólares. Era 15 reais na época. Mas é uma moeda que vale mais, então. É a moeda de maior valor. É a maior moeda. É a maior moeda que tem no Japão. Se não estiver enganado, é uma das mais valiosas do mundo, inclusive, com maior valor, né, de compra. Mas foi muito estúpido. Era só isso, eu não queria mais nada, Ela só falou assim, olha, deixa a moeda lá, mano. Eu ia ter meu braço normal até hoje. Seria um bom conselho, definitivamente. E assim num bônus, teria alguma dica, algum conselho que você daria pra Prit e a Prit daria pra você daquela época? Ou não? Talvez antes, bem antes mesmo, quando eu era criança. Assim, quando seu avô tentar te ensinar japonês, você aprenda. Aprenda japonês. Acho que talvez isso... Não, mas era pra você falar pra mim, né? Não é? Não. É assim. Mas eu não conhecia você. Eu tinha que falar pro Logan? É isso. Então, o bônus seria esse. Se você pudesse voltar lá no comecinho, a Prit de hoje, voltar e dar algum toque pro Logan e ele dar algum toque pra você. Eu não entendi direito. Corta o cabelo. Vai estudar japonês. Quando sua avó tentar te ensinar japonês, você aprende. Poxa, essa acho que seria a dica valiosa, né? Porque minha avó também quis ensinar e a gente dava risada, não aprendeu. Acho que falaria a mesma coisa pra Prit. Criança só vacila mesmo, né, cara? Meu pai queria me ensinar também, queria me colocar em curso, eu não entrei. Fica aí, entendido. A porcentagem de descendentes burros é muito alta, mano. Né? Total. E não descendentes. Aliás, deixa eu aproveitar. Mas deixa eu dar uma... precisa ir pro Japão pra passar por isso também, né? É aquela história que você só aprende que a tomada vai dar choque e depois põe o dedo, né? É criança, no caso. Falando nisso, faltou uma coisa, não tem nada a ver com o Japão, mas do Brasil, esse negócio de colocar o dedo na tomada pra aprender que toma choque, né? Eu tinha aquário no Brasil, vocês não sabem a burrice que eu fiz. Tinha quero ver a história agora. Aí eu queria, sei lá, acho que era 15 anos talvez. Um amigo meu que entendia de eletricidade, ele colocou luz com switch, né? Pra você ligar o botãozinho, né? Liga e desliga a luz, liga e desliga o arzinho do aquário, né? Eu falei assim, caramba, mano, vou fazer no meu também. Mas eu já entendia um pouco de eletricidade. Eu sabia que eu tinha que desligar a chave geral, só que eu não desliguei. Aí eu fui cortar o fio e descascar. Com água. Não, eu fui descascar. Qual que é o jeito que o brasileiro descasca? O cara do interior descasca no dente. No dente.
Cara, eu meti 110 no dente aqui. Um estalo dentro da minha boca. E ainda bem que eu não fui grudado, senão ia ficar na língua, né? Sim, é um perigo, cara. Então um estalo, mas a dor no dente passou. A dor no dente passou. O que tinha de bactéria morreu, né? Essas porcarias no meu dente tá doendo. Rapaz, foi a coisa mais estúpida que eu fiz, acho, com eletricidade. Ainda bem que não aconteceu nada de grave. Ou talvez aconteceu dentro da cabeça, não sei, né? Pô, mas só pra aproveitar que a gente falou bastante de questão de estudar e de curso, quanto mais eu consigo divulgar isso daí, eu tô fazendo. Galera que tá aqui no Japão, que tem interesse em estudar japonês e tudo mais, vai no Hello Work, eles têm cursos lá de graça, eles fornecem material, é intensivo, então, tipo, você vai precisar de um tempo, de fato, porque você não pode faltar, quando falta você tem que justificar, todos os dias da semana, mas é totalmente gratuito, material eles fornecem, você pega certificado depois, e depois que você passa pelos básicos, são 5 básicos, tem curso para N3, N2, N1 também, para quem quer ir para um lado mais específico mesmo de japonês, ou você pode ir para profissionalização, e tem cursos aí de várias profissões, inclusive de TI, e é totalmente gratuito. Quem tiver oportunidade, quem quiser ir, vai no Hello Work lá, pega informações, porque, cara, é bom, cara, é excelente. Você tem como se profissionalizar de graça. Hello Work, paga nós aí, aí. Bueno, cara, acho que eles não vão pagar, não. Tem um bônus ainda mais importante. Vai que estudando de graça, você ainda encontra o amor da sua vida. Porque eu e a Peixe, a gente tava estudando de graça no Nihongo da prefeitura, né, da província, e foi lá que a gente se conheceu. Olha que louco, cara. Aí, ó. Curso de japonês. Mais um bônus aí pra quem foi estudar. E nos últimos estágios... Vai, por favor. E nos últimos estágios, quem for pra parte de profissionalização, enquanto você tá cursando, eles te pagam 120 mil ienes por mês, pra você continuar estudando. Tá Só que nesse estágio aí... propaganda agora. Excelente. Só que nesse estágio aí você não compete só com brasileiros ou estrangeiros, aí tem japonês também. Mas, cara, vale a pena. Pra quem quiser sair mesmo da vida de fábrica e tudo mais, tiver como gastar um tempinho aí estudando, manda ver, é de graça. Coisa, né? Estudar sempre é ponte, né? Sempre é uma ponte. Exato. Sempre constrói ponte. E eu tô seguindo seus conselhos, viu, Logan? Aquelas dicas que você me deu do Da Vinci, eu tô apanhando muito ainda, mas eu tô pegando aqui, tô estudando. Editores do mundo, deem uma chance para o Da Vinci Resolve. É um aplicativo muito bom. É software, aplicativo. Deixa eu aproveitar aqui também, que a gente tem alguns ouvintes que acabam seguindo bastante a gente, não só no Press Start, como em todos os podcasts aqui da Podosfera Nipo Brasileira. Eu pedi para alguns amigos e ouvintes mandarem algumas perguntas. Eu queria fazer aqui uma pergunta do Wanderson, que ele fez uma pergunta aqui, assim, como que foi a experiência de conhecer e também aparecer num quadrinho do Maurício de Souza? Eu vou falar primeiro só para não esquecer, porque é uma das coisas mais incríveis da vida ter conhecido o Maurício de Souza aqui no Japão, e depois a gente ter conversado e ter saído como historinha. É uma das coisas que eu vou levar pra vida, mas pra vida mesmo. É algo que me emociona sempre que a gente conversa sobre isso, porque muitas coisas aconteceram na nossa vida, né? Pra quem olha a gente no YouTube hoje, né, o Japonês de Cada Dia, acha que a gente sempre teve esse dinheiro pra comprar um carro, pra comprar as coisas, né? Pra esse consumismo que a gente tem. A vida que a gente tem hoje. A vida que a gente tem hoje. Mas não sabe como é que era a minha vida lá no Brasil. Não me conhece, não tem como me conhecer, né? E a gente passou por muita dificuldade lá no Brasil, a minha família. Meu pai foi embora, só ficou minha mãe, a gente ficou com bastante dificuldade para pagar água, luz, essas coisas. Até teve água, luz cortado, por exemplo. Então, ter participado disso foi muito bom para mim, porque eu achava, a minha irmã mesmo falava isso, a minha irmã da época, né, porque a minha irmã também de hoje, ela já mudou bastante. Ela falava que pra gente conquistar coisas na vida, a gente tinha que usar outras pessoas como escada. E fazia muito sentido o que ela falou, porque é o que você enxerga, parece que todo mundo que dá um jeitinho e faz algo errado, consegue angariar mais rápido, né? Ou escalas na hierarquia.
consegue conquistar mais coisas com dinheiro. E eu juro pra vocês que até aqui no Japão eu tava falando assim, poxa, não adianta você querer fazer as coisas certas. Não vai, mano. Não vai. Só que a gente, quando começou o canal, e mais uma vez a Prit me ajudou nesse sentido, de não responde as pessoas que estão falando mal de você, não responde o pessoal que tá xingando nos comentários, ignora, deixa isso pra trás. Porque é como se a gente estivesse crescendo, seria como se a gente estivesse voando. E quem tá falando coisas são cobras. Você que tá descendo até elas, pra responder elas, né? Então pra quê? Por que você tá fazendo isso? E aí a gente conheceu o Maurício, e aí eu consigo afirmar, com toda a minha certeza no caso, né? A minha experiência de vida, com toda a minha certeza da vida. Você não precisa passar ninguém pra trás pra conquistar as coisas. Vai demorar, pode ser no final da sua vida, mas não tem problema, porque vai ser uma coisa tranquila. Você não vai deitar a sua cabeça no travesseiro e falar assim, caramba, eu cheguei aqui, mas eu passei em cima de X, Y, Z pra estar aqui. E isso não aconteceu. Então, o Maurício, pra mim, além de ter saído na revistinha, que já é a coisa mais incrível do mundo pra mim, tem essa lembrança e esse ensinamento pra minha vida, eu diria. Que é, você pode ralar, ignora o que estão falando de você. Se você não tá fazendo mal pra ninguém, cara, ignora, que uma hora vai. É o que eu acredito. Acho que só o fato de você conseguir deitar, né, a cabeça no travesseiro com tranquilidade, saber que o que você está conseguindo foi pelo seu esforço e não por ter pisado em alguém, acho que isso não tem preço, né? Eu aproveitar então mais uma perguntinha aqui. Você quer ler aí, ô Renin, do tem Diogo? Tem uma do Diogo aqui que eu acho legal pra caramba que ele fez. Já aproveita, inclusive, pra ficar o convite formal, né? O Diogo perguntou com quem vocês gostariam de gravar e ainda não gravaram. Já aproveita e já convida aqui. O Briggs! O Briggs! O Briggs, cara, o Briggs deve ser muito legal, né? Só tem uma coisa que é um segredo, eu não vou falar o que é, porque senão vai que o Briggs escuta também, pra ser uma surpresa. A gente comprou pro Briggs algo aqui no Japão pra um dia falar assim, pô, um dia, se a gente puder entregar pra ele, vai ser legal. Porque a gente tava conhecendo várias pessoas, então não custava sonhar, né? Inclusive a gente realmente conheceu pra conversar, não pessoalmente, mas pra conversar, né? E a gente tem algo pra entregar pro Briggs, já tem mais de 5 anos, tá com a gente até hoje, então seria incrível, né? Acho que tem mais de 5 anos, faz muito tempo que a gente comprou, mas tá aqui pra gente entregar pra ele um dia, se a gente puder gravar. Eu não tava conseguindo responder, mas, poxa, gravar com o Briggs realmente seria algo incrível, porque ele é muito divertido, né? Essa essência... Nossa, deve ser muito legal. De brincar com as coisas, de não deixar a criança interna de você morrer, eu acho que ele é demais nesse sentido. E faz muito sentido porque eu percebi que a gente vai ficando velho, parece que a vida vai ficando meio sem gosto, meio sem o que fazer. E eu acho que você não deixar essa criança pra você brincar, pra você se divertir, eu acho que isso é uma essência muito, muito legal que faz você continuar a fazer as coisas, a viver. Eu gosto muito disso. Tá aí também, Briggs. Isso aí também é um sonho pra gente também. Nossa, seria animal. Bom, vamos fazer mais uma aqui então do Diogo, né? Que ele mandou algumas. Ô, Diogo! Vou deixar o amiguinho perguntar também. O Diogo a gente sempre fala que ele é um cara que tem sempre preferência aqui na podosfera nipo brasileira mesmo, que é um ouvinte do Brasil que, cara, ele foi se aproximando da gente, de todo mundo, inclusive, de vários outros podcasts, assim. Aí, boa, Diogo, manda mais. E acabou virando um brotherzaço, cara. Já mudou. Ó, ele pergunta aqui, ó, tem algo que vocês sentem que ainda precisam realizar no Japão? Eu tenho alguns projetos na cabeça, pensando do Japão Lógico Cada Dia, desde que a gente... Eu acho que antes da parte da revistinha, né, de ter conhecido o Maurício de Souza e tudo, eu já tenho essa ideia desde lá atrás já, só que ainda tá na minha cabeça, então tipo, não é muito legal, acho que se eu começar a falar, mas tem coisas pra se fazer assim ainda. Mas não exatamente Japão, é mais Japão Lógico Cada Dia, né? Justo. Mas tem a ver com o Japão, então tipo, sim. São algumas coisas que a gente já queria fazer, mas aí veio a pandemia, aconteceu várias coisas e a gente teve que dar uma pausa e não uma cancelada, né? Uhum. Mas a gente tem umas ideias legais envolvendo o canal. Em relação ao Japão, pessoalmente, eu gostaria de conhecer mais do Japão, principalmente porque... não só pelo canal, mas o canal me deu essa vontade de ir para outros lugares, de experimentar comida de outros lugares e conhecer mais.
porque eu era uma pessoa de ficar mais em casa, mais parado. Mas o canal... Aquela pessoa assim, tipo, a gente de bicicleta assim, eu falava, Logan, olha essa rua, parece ser legal, se a gente cortar aqui, talvez a gente entra e talvez tenha umas quebradinhas, a gente vai sair na avenida de novo. Não, a gente não pode, a gente vai se perder, não sei. Mas se a gente se perder, a gente pergunta pra alguém que estiver andando. Não. Poxa, mas aí tem que explicar, aí tem uma história nisso. Quando eu saí do Brasil, quem viu tudo as coisas pra eu vir aqui pro Japão foi meu tio. Então eu não fui atrás nada de passaporte, essas coisas todas, sabe? Como é meu tio, né, ele trabalhava com empreiteira, ele viu tudo. E aí ele pegava e falava comigo, olha, não vai sair por aí porque as ruas do Japão é tudo igual, você vai se perder. Se você não sabe falar japonês, não vai. E sai com pelo menos 210 mil ienes na carteira. Eu andava com 210 mil ienes na carteira. Quanto que dá? Eu não sairia de casa hoje. O pessoal entender Eu nunca mais ia sair de casa. 210 mil é mais do que um salário mínimo. Quanto que é 210? Pera, deixa eu converter aqui rapidinho. Dá quase 10 mil reais. Então, é mais ou menos isso hoje, quase 10 mil reais. Na carteira, não é no banco, é na carteira. É tipo, ó, Bom, convertendo na minha carteira não cabe 10 mil reais. Eu ia andar com uma maleta aqui, ó. A maleta com né, preso assim no pulso, tipo espião. Cara, ele falou assim, porque se acontecer algum acidente, pra você ir pro hospital, você tem que estar com dinheiro, né? Porque você não sabe falar e tal. Então, aí quando eu conheci a Prit, eu era loucaço nisso. Tipo, não, aqui a gente pode se perder, melhor não, vamos aqui, ó. Só nessa rua reta aqui que é o caminho de... Ó como o SUS faz falta, tá vendo? Verdade, ó. É aqui tem que pagar, né? O Andrei não precisa sair de casa com 10 mil reais, ó. É até perigoso ele sair com isso. Pode ser, ao contrário. Ainda bem que eu não preciso, né? Porque senão eu não ia andar na rua. É verdade, você você quer ir pro hospital, sai com 10 mil na rua, na carteira. É verdade. Aqui pra gente finalizar essa parte de perguntas dos ouvintes, eu vou condensar duas aqui, também do Diogo. Né? O Diogo ele pergunta assim, exceto a monetização da plataforma, o que mais motiva vocês a continuarem fazendo vídeo continuarem a fazer vídeo? E já emendo uma outra aqui, qual é o quadro preferido de vocês? Eu acho que uma coisa que sempre me incentiva até hoje a continuar fazendo vídeos é o que o Will falou no comecinho do podcast. Ele falou assim que para vir pro Japão ele pesquisou muito e acabou consumindo o nosso canal desde todos os vídeos lá, maratonou. E as pessoas que estão no Brasil e sentem falta do Japão, ou então querem saber como que tá as coisas lá no Japão, porque eu morei lá já, e eu voltei pro Brasil agora, eu quero ficar aqui. E aí eles assistem o nosso canal e os comentários são sempre bem positivos, tipo, poxa, quando eu morei aí eu fui nesse lugar, então, nossa, obrigado por mostrar, porque eu sinto falta de algumas coisas, e daí eu posso matar a saudade, né? Vocês mostrando vídeos são muito legais, assim, e tipo, isso é uma coisa que sempre me incentivou. Eu consigo pensar a mesma coisa que a Prit, eu concordo inclusive com isso, mas eu consigo também colocar o gostar de fazer as gravações e de editar os vídeos em primeiro lugar para mim. Eu sei que tem esse lado positivo do que a Prit comentou, mas para mim é muito agradável o trabalho que a gente faz com o YouTube. Eu não vou mentir e falar assim, nossa, desde quando eu nasci eu queria ser editor e tal, né? Impossível. Mas é muito gostoso essa magia de transformar algo em algo divertido, algo que causa reações, sentimentos nas pessoas. Isso pra mim é muito agradável. É algo que eu não sabia que eu gostaria tanto de fazer. Então eu gosto falando disso. Nesses sentimentos são os comentários positivos, né? O pessoal fala que voltou de um dia cansado e aí na hora do jantar coloca lá e às vezes tipo, poxa, eu não consigo fazer nada com meu filho, mas assistir o canal de vocês, ele vem, fica junto, a gente janta junto e assiste vocês junto. Tipo, isso é muito bom. A pessoa fala assim que dá aquela aliviada, porque o nosso canal é leve, né? Então, como qualquer um pode assistir, né? O pessoal fala assim que é bom por causa disso, né? Esses comentários que são, assim, esse lado positivo nosso, né? Inclusive, eu acho que é um ponto interessante pro Will, que o Will assistiu minhas lives no Twitch. E deve ter reparado a diferença. Porque pro Japão Nosso de Cada Dia, a gente pensa sempre em levar o melhor. E na Twitch, que é live, aí era o meu pior. Que fique em off isso, né? Que foi até assim que a gente começou a conversar, né, Logan? Aquela pessoa sem filtro, né? Poxa,
É que às vezes eu sinto vontade de conversar sobre algumas coisas que eu penso, só que aí eu reparei que muitas pessoas fazem isso de verdade hoje em dia. Se você vai ver, tá todo mundo dando a sua opinião. Inclusive até por isso que eu parei de fazer as lives na Twitch, porque eu descobri que a minha opinião não tem valor. É uma qualquer, como de qualquer outra pessoa na internet. Eu não tenho, tipo, uma formação em algo pra fazer uma live legal baseada na minha opinião. Se for pra entreter, como o Japão Norte cada dia, eu acho que eu tenho capacidade pra fazer esse entretenimento. Agora, para falar opinião sobre assuntos diversos, que era o que eu gostava de fazer, eu percebi que eu sou um cara não vazio, eu tenho a minha opinião, mas assim como qualquer outra pessoa comum, e isso não estava me deixando muito alegre de fazer. Então, até eu sei que nem envolveu a pergunta da live, mas para mim é muito agradável construir o vídeo, pensar nos detalhes do vídeo, no som, na iluminação, no que a gente está falando, no tom da voz, tudo isso é muito agradável. E na live, tinha dia que eu estava cansado e falei assim, vai. É live, tá tudo bem, o pessoal entende. E aí você às vezes faz nas coxas, não sei se pode falar isso, faz de qualquer jeito. Não todo mundo, né, no caso, tô falando de mim, né? A Prit faz diferente. E a Prit tá firme e forte lá com as lives dela no Eu Twitch, também, né? eu gosto de fazer live. É divertido pra mim. Né, completando aquela pergunta lá, tem algum quadro preferido de vocês do Japão Nosso Cada Dia? Eu tô gostando bastante do Guloseima da semana. Eu como, né? É bom. É justo. Poxa, ultimamente, por causa talvez eu diria, por causa da pandemia, a gente ter ficado muito tempo dentro de casa, eu tô gostando de fazer esses vídeos externos, porque, nossa, fazia tanto tempo que a gente não saía, então sair tá sendo bem agradável e poder gravar os locais também, e eu percebi que isso me faz falta. Às vezes você só sente falta daquilo que você não tem, exatamente. A pandemia fez a gente sentir isso, né? Eu sinto falta de sair, de ver lugares diferentes e gravar lugares diferentes. Pegar ruas que você não conhece também. 100, é. Sacanagem. Agora já sabe falar japonês, não precisa carregar 210 mil, né? Bom, aqui pra gente entrar numa parte polêmica agora, que eu acho que é isso que todo mundo gosta, brincadeira, mas... Ô, Prit, Ô, Prit, quando você conheceu o Logan, Ixi, é polêmico. você olhou pra ele assim, você se perguntou: será que isso funciona? E Logan, depois de 17 anos de relacionamento já, né, que vocês estão juntos aí, parando pra analisar, hoje você já chegou na conclusão que tá junto com a Prit, o custo-benefício? Tá caro! Ou... Barato, né? Pra mim, acho que foi uma das melhores coisas, porque a Prit, assim, fora o fato da gente combinar muito em alguns aspectos, né, gostar de jogar videogame, gostar de rock, tá certo que a Prit gosta mais de metal, inclusive, aí o pessoal vê eu com roupa do Blind Guardian, por exemplo, essas coisas, e fala assim, caramba, você gosta, será Fala que... pra Prit ouvir! Ela quis. Eu fui escutar só depois, então ela é muito... Fala pra Prit ouvir também! Tirando essa parte, né, gostar de anime, essas coisas todas, a Prit me trouxe muita coisa positiva, ela me completa muito pra minha vida, então eu acho que tá de graça, não é nem barato. Acho que foi só coisas positivas. É claro que, como qualquer casal, não é um conto de fadas, né, como a gente vê nos filmes. Tem seus altos e baixos, mas isso faz parte da vida, inclusive. Se você não sabe lidar com altos e baixos, você tá esperando algo que não existe, porque sempre vai ter, né, positivo e negativo, e é assim que a gente vai. E nessa balança, eu só consigo ver que a parte positiva continua muito bem. Então tá de graça, mais que barato. O Pete não falou nada, tá vendo? Mas eu vou falar o quê? Agora eu fiquei preocupado. Agora deu uma preocupação, né? Vai rolar uma aquela pontadinha no peito de Lessa. Então, será que funciona ou não funciona? Funciona, o casamento funciona. Tá aprovado! Sobre as comidas, já que você falou do quadro aí, eu sempre tô em dia com os meninos, né? Uma coisa eu já aprendi, que o sushi com cream cheese que a gente come aqui não tem nada a ver, né? Mas se você parar pra pensar, né? Tudo Por no isso Brasil que não tem nada a ver com o resto do mundo, né? O que fazem no Brasil, né? Exatamente. Oh, mas em defesa do Brasil, o Japão faz uns bagulho bizarros às vezes também, viu? Era aí que eu ia chegar, né? Eu só tava introduzindo porque, como eu não conheço o Japão, a não ser pelo olhar dos meus amigos aí,
Tô estendendo isso. Inclusive agora eles estão fazendo um cheeseburger de sushi aqui, tá uma coisa, uma doideira, a galera pirou, né? Que loucura! Eu falo que eu não uso hashi quando eu vou no rodízio, não é porque eu não sei, não quero aprender, não, é porque é um protesto, porque não é comida japonesa. Certo. Mas qual que foi a coisa mais estranha que vocês já comeram, independente do vídeo, de terem feito pro canal ou não, mas algo que vocês estranharam mesmo? As balinhas do Harry Potter até hoje. Aqueles sabores não saem da minha cabeça até hoje. Aqueles sabores, né? Concordo pra caramba. Nossa, a Prit passou mal, né? Aquele vídeo eu choro de rir. Eu assistindo, eu consigo rir da cena toda. A Prit comeu os caras balinha de vômito, né? Nossa. Tinha um monte de coisa. Nossa. É nessa que tem um sabor de cocô também? Não. De grama, Não, era de grama, cera de ouvido. Tem grama, cera de ouvido. minhoca. Nossa senhora. Minhoca. Eu queria saber quem que foi que experimentou essas coisas pra saber que o gosto é igual. De minhoca, de grama, né? Pra fazer, né? Alguém teve que fazer isso, né? Sobre o gosto e sabor dessas coisas assim, eu posso dizer que eu sou bem de boa, hein, pra comer. Eu não tenho receio, sabe? Eu tenho um pensamento bem simples na minha cabeça. Trataram como comida, é comida. Então vai. Justo. Não morreram por comer isso, certo? Porque é comida no país, ou o que for. Porque a gente comeu, por exemplo, ramen de grilo. Trataram pra virar comida, é comida. Então, não me dá nada, não consigo ter. E é bom? É gostoso, parece... Camarão. Eu ia falar frango, mas camarão. Tudo que não tem gosto é camarão, com certeza. Ou frango, né? Pode crer. É frango ou camarão. Pode crer. Pode ir tranquilo. E Seu camarão, cérebro não basicamente, consegue reconhecer. tecnicamente falando, o camarão é uma barata. A gente come de boa. Faz sentido. Eu já tô treinando, porque vai acabar carne e só proteína de insetos, né? Então o grilo já tá talvez a gente não passe por isso, já que estão fazendo em laboratório e tá funcionando bem, né? Carne... tem isso também, né? É verdade, pô. Isso é... E há de conver que tudo no mundo é comestível. Algumas coisas uma vez só na vida, né? Esta piada já pode ir pro banquinho também, banquinho da praça. Eu tenho que O manter. William é o nosso Eu piadista. tenho que manter o meu William. cargo de piadas ruins aqui, que senão eu perco. Piada de tiozão é com o Will. Não, então, mas aí eu elogio, porque É eu também já literal, tô né, nessa que idade, tô fazendo igual também. Se duvidar, o Ander também deve estar também na idade das piadas. Eu tô, mas eu tenho mais vergonha. A piada só vem na mente e eu falo, o Will O vai André fazer, ainda tem o Will vai filtro, fazer. né? O André ainda tem o filtro ainda. Eu me abstenho. Não, mas Tá funcionando. é aquilo que eu falo, a quinta série aqui é mais forte. É então que o Will não tinha filtro tem- do tamanho dele, né? Não deu pra vestir. Tem essa também, né? Assim, a gente já tá quase terminando, né? Eu queria fazer uma outra pergunta. O que vocês acham que os brasileiros poderiam ou podem aprender com os japoneses? E o que os brasileiros podem ensinar para os japoneses? Bom, vendo como o pessoal reage aos nossos vídeos, muita gente fala, tipo assim, mas aqui no Brasil não é assim, aqui no Brasil não é assado como vocês falam. Gente, nós morávamos no Brasil até uns 20 anos de idade. Então, a gente sabe como era no Brasil. Talvez seja um pouco diferente para cada um, o que eu acredito que é. A mesma coisa que no Japão, né? Quem tá aqui no Japão também é um pouquinho diferente para cada um. Então, às vezes, tipo, a gente fala, olha, a gente é muito bem tratado aqui pelos japoneses. Aí tem gente que, não é assim, não é assado. Então, tipo, tirando esse tipo de pensamento de lado, eu vejo que aqui no Japão eles têm muito uma preocupação com o grupo em si, com o social, com as pessoas em volta. Não são todos, claro que não. Mas, tipo, no geral, desde lá da escolinha, cada um tem a sua função. Por quê? Porque depois é você que vai ser a pessoa que vai estar lá no lugar da outra. Tipo assim, eles aprendem desde criança que, tipo, tem que fazer a filinha. Aí as próprias crianças, umas servem as outras na hora do almoço, né? E aí uma coloca o arrozinho, a outra coloca a sopinha. Aí semana que vem vai trocar nesse negócio, né? Quem tava na fila vai lá servir. Então você acaba aprendendo a ficar no lugar do outro. E aí quando você cresce, eu acho que é uma coisa bem diferente aqui, você acaba se preocupando um pouco com o que você está fazendo e como que o outro vai receber. Por exemplo, no trem aqui, não tem barulho. Ninguém fica conversando alto. Dificilmente alguém atende o telefone dentro do trem, porque vai atrapalhar as outras pessoas que estão em volta. Gente,
É muito diferente isso de outros lugares do mundo. Não tô falando que tipo, no Brasil é tudo barulhento. Não é bem assim, mas tem uma diferença grande de você estar num ambiente bem quietinho, ali de boa, porque você tá usando e todo mundo tá se preocupando com o outro. E tem a diferença de você estar num ambiente em que cada um tá fazendo o que quer. Porque quer. Porque, aqui é público, eu faço o que eu quiser. Então eu acho que aqui do Japão, eu acho que a gente, no caso de outros países também, não só no Brasil, mas eu acho que esse pensamento mais coletivo poderia tirar bastante do japonês. Nossa, eles são bons nisso, eu acho. E o contrário? O contrário? Eu acho que, tipo assim, tem muito japonês que já consegue fazer, que é ter mais um jeitinho brasileiro, assim. Tipo, não ser tão na regra também. Tipo, aqui no Japão, às vezes eles não falam não pro chefe. O chefe fala assim, vamos beber. Eu sei que você fez 4 horas extras hoje, mas eu queria conversar e eu não tenho ninguém pra ir comigo, vamos beber. E aí o cara lá fala o quê? Putz, é meu chefe, tá bom, eu vou. Mas no Brasil, o que você fala? Hoje não, vou comer. Mas amanhã. Vou marcar. Vamos marcar. Porque não faz mais parte do seu serviço, né? Muito no Brasil, a gente pensa assim, né? Olha, passou o meu horário, eu vou pra casa. Acabou, eu não tô recebendo pra isso. Mas aqui, eles meio que, tipo, ficam se segurando demais, às vezes. Eles fazem o gaman, né, que eles falam, né? Tipo assim, mesmo não querendo, eles acabam fazendo pra não ficar muito, assim, ruim. Acho que, resumindo o que a Prit falou, né, no meu ponto de vista, que é o que eu penso igual, inclusive, eu acho que seria legal um meio termo. Porque eu gosto muito do Japão e das regras daqui. Mas também acho legal o Brasil, a gente como brasileiro, como a gente resolve as coisas, como a gente pode conversar e tornar algo assim um pouco mais próximo, não só tão separado por regras. Então, um meio termo entre os dois países, se eles conversassem entre si, acho que, claro, né, a partir do meu ponto de vista, seria um país ideal. Porque as regras fazem o Japão funcionar muito bem. Você vai fazer as coisas, é assim, ó. Tanto é que a gente casou aqui no Japão, na prefeitura. Foi num dia, pegou o documento, assinou, as testemunhas assinaram, no outro dia a gente estava casado. No Brasil, a gente foi passar 2 meses. Não deu tempo de casar. Pô, não dá pra resolver um casamento, é um papel, caramba. Tem que ter esse documento, tem que ter esse outro. Agora você vai abrir firma, agora você vai não sei o quê. Você vai no cartório agora. Não, agora você vai tirar... Esse negócio do Japão, por exemplo, aqui no Japão tem a parte do Incan, né? Que parece que não faz muito sentido. Você compra a sua assinatura no Ryakuen, na lojinha de 100 ienes. Não faz muito sentido. Por outro lado, o cartório no Brasil não faz sentido nenhum. Você vai abrir um cartório pra provar que aquela assinatura é sua mesmo, mas você que assinou. Tá assinando na frente da pessoa, às vezes, né? Não faz sentido, depois você vai voltar tem validade. A assinatura é minha. Ainda tem validade. Eu que fiz, eu que pedi, eu que paguei, essa assinatura é minha. E tem que ir no cartório certo, inclusive, né? Se você registrou em tal cartório, você tem que ir até lá. Então, e só vale por 6 meses, ainda tem isso. O meio termo aí acho que ficaria legal. Se os japoneses e os brasileiros trocassem uma ideia, pega o que é bom de um, pega o que é bom do outro, acho que ficaria legal. Até comentando aqui também, tem alguma coisa que você... lógico, família, isso aí a gente sente falta, mas tem alguma coisa que vocês sentem falta do Brasil? E caso venha acontecer de vocês se mudarem, o que vocês vão sentir falta daqui do Japão? Essa é uma pergunta que eu diria que seria polêmica para muitas pessoas, mas não para minha concepção. Porque eu já escutei muito aqui no Japão que a gente tem que amar o nosso país acima de tudo. E eu discordo disso porque, por exemplo, o que o Brasil, como país, fez para mim como filho do país? Nada. Eu tive dificuldade para tudo. Para estudar, para comer, para ir arrancar o dente do siso. Eu entrei na filinha e não consegui arrancar, eu fui arrancar aqui no Japão. Então, são vários pormenores. Eu sei que no podcast não daria pra gente falar sobre tudo, mas são vários detalhes. O país, Brasil, pra mim não ajudou muita coisa. Não me deu nada. Eu não vivia no Brasil, eu sobrevivia. Então, eu acho que um pai não gostaria pro seu filho que ele só sobrevivesse, mas sim que ele aproveitasse a vida e vivesse. E o Japão me dá isso. Mas eu não vou chamar o Japão de pai, porque eu acho que não tem isso de pátria. Eu acho que como eu não acredito em reencarnação, nada dessa parte que envolve mais a espiritualidade, eu diria que a nossa vida é única. Então eu tenho que aproveitar onde eu me sinto bem. Eu me sinto extremamente bem no Japão.
Porque eu também gosto de ficar na minha, eu não gosto de ninguém ficar falando muito comigo quando eu tô por aí andando, fazendo as coisas. Então eu acabei me adequando aqui. Em contrapartida, para não falar que o Japão é o melhor país do mundo, eu posso dar um exemplo familiar. A minha irmã veio pro Japão, trabalhou aqui e viu que o Japão não é para ela. Ela tá no Brasil, ela se sente bem no Brasil. Eu acho que esse é o ponto, de você ficar bem onde você tá. Então, respondendo a sua pergunta, do Brasil, país, eu não sinto falta de nada. Nada. Não tem nada que eu olhe pro Brasil e, poxa, faz falta. A não ser os amigos e a família. Poxa, eu tenho uma saudade imensa dos meus amigos da escola. Inclusive, eu converso com eles até hoje. São pessoas que fazem muita falta na minha vida. A gente conversa de várias coisas, joga game junto, mas são pessoas, não é o país em si. E aí eu consegui entender que a gente pode morar em qualquer país, tá tudo bem, não tem essa de você ficar preso, sabe? Dizer, pelo menos espero que ninguém que esteja ouvindo se magoe, porque eu acho que é um pouco, sei lá, um pouco mais detalhado talvez falar sobre isso. Tem muitas pessoas que não aceitam você dizer que você não ama o seu país, né? E tem gente que defende muito o que ama, né? E eu sei que tem muita gente que ama o Brasil. Mas eu posso dizer assim que muitas pessoas falam assim, mas você tem que ser patriota. Peraí, de onde você tá comprando carro no Brasil? É carro brasileiro? Porque tinha Gurgel, mas ninguém comprou. O Gurgel faliu. Você tá comprando celular nacional? Então onde está o seu patriotismo? É só da boca para fora? Pare e pensa, talvez, no que você tá falando. Acho que é um ponto importante. Então, eu não sou patriota, mas também não fico defendendo o Japão como patriotismo. O carro japonês é o melhor, o Japão como país é o melhor. É hoje para mim. Mas se amanhã não for, tá tudo bem. Acho que é o mais para mim é isso. Então, aqui do Japão, que eu sentiria falta é do país como um todo. Porque tudo que eu conquistei na minha vida foi o Japão que me permitiu. Na verdade, não o Japão em si, mas o meu trabalho. Pra isso, mas o país também meio que... Dizem assim, por exemplo, que outro ponto. Eu sei que talvez não seja o ponto da pergunta, mas acho que é legal falar. As pessoas chamam a gente de peão aqui no Japão quando a gente trabalha em fábrica. Eu gostaria de perguntar para qualquer brasileiro que não consegue um emprego na atual situação, inclusive. Você gostaria de ser um peão para ganhar um salário que você paga todas as suas despesas e ainda guarda dinheiro? Porque para mim, independente do nome. Eu era aqui uma pessoa no Japão analfabeto, não sabia falar japonês, não sabia escrever, mas eu ganhava um dinheiro que pagava meu aluguel, minha água, minha luz, o gás, meu celular, comida, e eu ainda podia me divertir. Passear em parques, comer fora. É o que seria o nosso normal, né? Para ter as condições de vida. Eu acho que isso que todo país deveria prover para o seu cidadão. Eu entendo que é uma conversa muito mais séria e aí também fica difícil de falar, porque tem a parte de desigualdade social. O Brasil e o Japão são completamente diferentes. Então, só para finalizar, essa é só a minha opinião e tá tudo bem se você que está me ouvindo não concordar com ela. E um dia o Japão pode mudar também, né? E daí a nossa ideia também pode. Com certeza. O Japão também pode mudar. Bom, antes da gente terminar, eu queria dizer que eu vi um vídeo do Logan falando dele e eu me identifiquei com algo que você disse. Hoje eu não vou esquecer, eu tenho um podcast de memórias afetivas, depois eu vou falar sobre isso. E o que você falou lá despertou a minha memória afetiva, por isso que eu não esqueci. Você citou as preposições de cabeça, ante, após, até. Desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, tra. Isso aí. A hora que você começou a falar, eu também comecei a falar junto. Eu falei, pra que eu lembro disso e por quê, né? Mas é uma coisa lá da sétima série do meu professor de português. Vamos entregar aqui pra todo mundo, ao vivo. Pra que você aprendeu isso? É a senha do portão do céu. Então, eu descobri com o seu vídeo, que eu não sabia pra que eu... né? Mas eu acho que é meio a forma que a gente fala. Desde aquela época, o professor Demerval, meu tadinho, ele já era um senhor lá nos anos 90, deve estar no céu agora com essa cena que ele entrou lá. Mas eu me lembro, eu me transporto para aquela sala que eu ficava falando e eu ficava orgulhoso de saber e tal. E quando você falou, eu me identifiquei, temos aqui algo em comum, ó, ele também sabe. Uma coisa que você citou agora, falando de professor, isso é outra coisa que eu também sinto falta, de alguns professores que eu tive no Brasil. O Nilson, que era o meu professor de matemática, que inclusive também deve ter usado a senha no portão do céu já, era um cara incrível, um professor incrível, que fez eu gostar de matemática. Espero que ele tenha sabido a senha, porque ele... não era gramática, né? Deve ter alguma senha numérica também. É o Bhaskara, qual é o Bhaskara? Fala o Bhaskara. Pode escrever.
Poxa, era um professor incrível e outras professoras também que eu tive de literatura, então isso também foi muito agradável, são muitas boas lembranças do Brasil. Os professores, alguns não, mas alguns professores realmente trazem boas lembranças. Eu tive lá também vários professores que me fizeram gostar muito de matérias e outros também que me fizeram odiar. Desaprender tudo aquilo que eu aprendi, né? Mas isso é tema para um outro podcast, né? A minha última pergunta aqui para vocês é... O que mais que espantou vocês aqui no Japão? Tipo, aquele... É sério isso, Japão? Teve alguma coisa assim que surpreendeu vocês? Nossa, tem de alguma tanta forma? coisa, né? Tem tanta... Até hoje o Japão ainda assusta a gente, eu acho. Ah, poxa, tem histórias, mas pode falar primeiro, depois eu conto. Eu lembrei de algumas histórias. Vai, fala. Pode falar. A gente fez uma cara de curiosa agora, cara. É porque eu falei pro Will, eu não paro de falar, você deve ter percebido já. Não para de falar. Se você não falar assim, ó, vamos finalizar o podcast, ou a Pete falar que tá cansado também, eu vou. Vai indo. E Assim que é bom, né? Tem coisas que aconteceram, financeiramente falando, que chamaram muito a atenção. Uma não foi com a gente, eu vou contar primeiro então, depois eu conto uma que aconteceu com a gente mesmo. Uma aconteceu com um colega nosso de trabalho. Ele disse que ele foi no McDonald's, saiu do trabalho, 12 horas de trabalho, quem tá aqui no Japão sabe bem o que é, né? Turno alternado, 12 horas, saiu, passou com a motinha dele lá no McDonald's para comprar uma comida, um lanche. Aí ele pediu o lanche dele no drive-thru, pegou o lanche e foi para casa. Chegando em casa, ele abriu e viu que o lanche não era o que ele tinha pedido. Aí já tava pé da vida, né? Depois o dia todo de trabalho, vai comer, descansar, tá errado. Pé da vida, pegou e ligou pro McDonald's, ele fala bem japonês, falou assim, ó, comprei o lanche tal, mandaram outro lanche, eu não vou aí trocar, vocês fazem o favor de trazer o lanche na minha casa, o lanche certo, né? Eu diria que com razão. E nessa época, talvez para quem tá em outro país não deva entender, mas aqui no Japão não é comum o McDonald's fazer entrega. Na época não fazia, hoje eu acho que por causa da pandemia faz mais, mas não fazia. E nessa situação, o atendente foi até a casa dele, levou o lanche certo, aí esse meu amigo disse que foi devolver o lanche, aí o atendente do McDonald's falou assim, olha, não precisa devolver, pode ficar com os dois, porque o erro foi nosso, e aí deu num saquinho fechado uma moeda de 10 ienes. Aí meu amigo não entendeu o porquê, aí perguntou pra ele, mas o que é isso? Porque 10 ienes não é nada, não compra uma bala aqui no Japão, ou compra 2 balinhas, 10 ienes. Aí o atendente pegou e falou assim, é pra custear o preço da ligação que você teve que fazer pra reclamar. Isso pra mim é um absurdo. A pessoa se preocupar com o valor que você teve que gastar da ligação. E isso foi com um amigo, né? Então pode até falar, poxa, parece um fanfic, né? Não aconteceu comigo, mas aí eu vou falar o que aconteceu com a gente. Chegou para pagar a fatura da internet e eu sempre pego a fatura, olho e coloco na entrada. Só que eu acho que eu coloquei outro papel em cima e foi passando e foi. Aí chegou outra, deve ter vencido inclusive, né? Ter chegado a data, eu não paguei, chegou uma outra carta. E aí na minha cabeça eu falei assim, nossa, já chegou do mês seguinte. Eu peguei as duas faturas e na época eu não entendia muito bem japonês, não tive nem o trabalho de ver de qual mês que era e o vencimento e tal. Fui lá e paguei as duas. Mas na verdade era do mesmo mês. Aí veio um cara da internet pessoalmente na minha porta. Quando o cara veio, a gente não sabia falar japonês, e aí ele tava de terno e tal, e ele era um japonês alto. Do tamanho do Will. Aí eu falei assim, o que será que a gente fez? Era o Godzilla. Não, eu pensei, o que será que a gente fez? Porque ele ainda não tinha mostrado cartãozinho, nada. Né? Nossa, o que você fez? Não é possível, o que esse japonês tá fazendo aqui? Aí ele pegou, a gente atendeu a porta, ele veio. A primeira coisa que ele falou foi desculpa, porque a gente pagou as duas faturas e ele estava trazendo o dinheiro na nossa frente, na nossa mão, conferir. Pra falar assim, olha, a gente mandou errado pra você uma outra fatura, mas na verdade é porque tinha vencido. Eu que tava errado. Eles pediram desculpa e me devolveram o dinheiro de uma das faturas que eu tinha pago. Então, se ele não tivesse feito isso, eu nem ia ter dado conta que eu paguei duas vezes o mesmo mês. E o cara me devolveu pessoalmente. Pra mim, isso tem várias histórias em relação a esse tipo de coisa que pra mim eu acho incrível. Mas essas acho que são bem marcantes porque envolvem dinheiro também. E assim, eu sei que eu falei que era a última pergunta, mas essa aqui eu não podia deixar. Perrengues. Vocês tiveram muitos perrengues? Ele tá descontrolado. Né? Tiveram muitos perrengues aqui no Japão? Perrengue? Teve uma vez que eu tava de bicicleta. Não, a gente tava de bicicleta. Você também tava de bicicleta? Acho que nesse dia eu não me lembro muito bem. E aí, aqui onde tem a trilha do trem,
tem lugares que o trem passa muito rápido, então tem as grades em volta. Então os lugares para você atravessar são específicos, né? Geralmente é onde tem a cancela, e daí o carro passa também. E aí a gente tava de bicicleta, assim, e agora? Como é que a gente vai passar para outra rua lá do outro lado? E aí a gente olhava, aquela imensidão de trilho, eu falei assim, não é possível. E a gente na frente da estação. E aí pro outro lado também, aquela imensidão de trilho, a gente não conhecia lá. Mas como é que a gente vai atravessar de bicicleta pro outro lado? Porque se a gente tivesse sem bicicleta, era só subir na estação e desce do outro lado. Aí fomos lá perguntar. E aí, como é que a gente faz pra atravessar que a gente tá de bicicleta, não sei o quê? O tiozinho pegou e falou assim pra gente. Era um senhorzinho mesmo, um japonês lá, senhorzinho. Ali, ó, o elevador, usa o elevador. Fui eu colocar a bicicleta dentro do elevador. Eu tava junto, eu e você. A gente colocou as duas bicicletas dentro do elevador. Aí depois a pessoa fazendo, não pode? E aí veio uma pessoa falar, o que vocês estão fazendo? Não pode. Olha lá os estrangeiros fazendo merda. Não, mas Caralho, o tiozinho te trollou mesmo. Trollou, o tiozinho trollou. Não, o tiozinho falou pra gente, o WhatsApp, vamos lá, pôr a bicicleta. Não pode. E a gente sem entender nada, né? Bom, um fala que pode, outro fala que não pode. Tem um outro perrengue que eu lembro, foi bem no comecinho quando a gente ia pro snowboard, né? A gente tava com o Honda Fit no caso. Tava indo eu, a Prit, mais o irmão dela no carro, atrás. A gente tava indo e a gente parou na loja de conveniência, né? No Combine. Na época, eu usava óculos de grau. Esse daqui não é de grau, né? Esse que eu tô usando agora. Mas na época eu usava óculos de grau e eu tirei e coloquei na frente do carro, porque não era tão forte, né? E entrei no Combine. Aí entrou eu, acho que você não foi, né? Não. Tá, então entrou eu e o irmão da Prit. Aí a gente comprou as coisas, eu vi ele saindo, ele tava na fila, saí depois. A hora que eu tava indo pra direção do carro, eu vi, pra mim era a Prit, e aí na direção, o irmão dela. Mas subiu sangue na hora. Eu falei assim, o que aquele infeliz tá sentado no volante? Vou sentar na orelha dele, né? O meu carro tá sentado porque ele acha que vai dirigir, mas eu fiquei pé da vida, ele era mais adolescente, né? Então um pavio curto. Cheguei do lado assim, abri com tudo a porta. Aí a hora que olhou assim, com uma cara de susto que eu não vou esquecer nunca na vida, era um japonês. O carro não era meu. E eu no carro do lado assim. O que tá fazendo? Aí eu puxei com tudo a ver, o japonês olhou com um monte de expressão que ia morrer, né? Eu só fechei a porta, olhei pra ele assim, vou me amassar. Fechei a porta, aí eu fui carro. Eu nem sei o que Coitado do tiozinho. Pegando esse gancho que você falou, Logan, esses dias não tem um ano ainda. O meu sobrinho estava morando aqui ainda em Saitama e a gente foi, acho que foi no restaurante brasileiro que tem em Saitama. E só que ele tinha acabado de pegar o carro, não fazia muito tempo, então ele não conhecia muito a região. Então, na hora que ele saiu na nossa frente e ele passou pelo farol, amarelou e avermelhou. E nisso a gente parou no farol e ele deu pisca-alerta e ficou parado. Daí a gente no farol ali olhando, daqui a pouco veio uma mulher. Ela pegou e entrou no carro. Não foi só abrir a porta, ela entrou no carro, assim, né? E o meu sobrinho, depois ele ligou pra gente, né? Mano, que susto que eu levei aqui, uma mulher do nada entrou no carro. Ela também errou o carro, assim. Que foi do nada, que ele parou o carro, assim, ligou o pisca-alerta. E não foi assim, tipo, ela tava esperando alguém. Ela dobrou a esquina e do nada, ela abriu a porta do carro e entrou. E depois eu vi que houve isso aí. Eu liguei pra ele, né, no carro da frente. Eu falei, o cara já tá arrumando namorado. Você é louco, mano. Além de ser uma velha, do nada. Que susto que eu tomei aqui. Um abração, Kendi. Falando de carro, mano, eu lembrei a primeira vez que, assim que a gente comprou o carro, né, poxa, isso há muitos anos atrás, acho que mais de uma década, eu e a Prit, a gente foi pegar a rodovia. Aí a gente subiu a rodovia, aí tem, né, farol verde, farol roxo lá do... Eu falei assim, poxa, não sei pra onde vai. Eu falei assim, tá escrito ETC, etc, deve ser aqui, né? Vários carros. Pior foi isso mesmo que ele falou. Eu não tô zoando, eu falei isso mesmo. Aí chegou lá, esse ETC é pra você passar direto, é tipo um sem parar do Brasil, né? Era pra passar direto, aí travou, segurando uma fila enorme atrás de mim, mano. Nossa. O tiozinho louco foi do outro lado pra pegar. Saiu, veio falar pra gente, que aqui é do sistema automático. Não tô entendendo nada. Não tem, a gente quero pagar. Bom,
Eu compartilho disso porque eu também, uma vez eu tava seguindo Pegou um amigo. também. Não, eu tava seguindo o cara e ele tinha o ETC. Eu não tinha no meu carro na época. E ele passou pelo ETC e eu fui seguir ele. Só que ele tinha dado sinal pra mim. Ele enfiou a mão pra fora assim e falou que era pra pegar do lado. Eu não entendi isso, né? Eu achei que ele ia pegar a rodovia da direita. Daí eu fui atrás dele e nisso começou a disparar um alarme, veio um tiozinho e um pessoal atrás lá. Aí tive que encostar lá pra pagar o... Eu acho que ele me deu um canhotinho pra pagar depois, mas também... Eu ia fazer uma brincadeira, não sei Compacto. se é cristão ou não, você viu seu amigo fazendo assim e falou assim, Deus é maior. A gente vai sobre a rodovia. Agora é só com ele, né? Até entendi. O cara tava apontando pra cima e o Will tava achando que tava apontando pra ele já, né? É verdade. É comigo. Ele pensou. comigo. Danny, bullying é outro episódio. Manda aí, André. Não, eu ia falar com você, que você disse que tinha um restaurante brasileiro aí. Eu ia perguntar se no restaurante brasileiro do Japão eles vendem sushi de cream cheese. Não, acho que Não. Não, né? Pelo menos O que é comida brasileira no Japão, meu Deus? arroz, feijão. Né, tem Feijoada. tem um restaurante bom aqui, cara. É de brasileiros mesmo. Não é. Uma Serve churrascaria. pra matar uma saudade. Tem uma churrascaria que não o dono não é brasileiro, mas é uma churrascaria brasileira. Aqui na região de Tóquio tem não sei se pode falar o nome ou não, né? Se não sai propaganda. Fica à vontade. Vai que eles Patrocina? patrocinam a gente. Ou Barbacoa. O dono não é brasileiro? Não é brasileiro. Mas Nossa, todo mundo não que sabia, trabalha cara. lá é brasileiro, Mas porque todo o forte deles é churrasco, né? Aham. Não é brasileiro, não. Mas Nossa, eu jurava de pé churrasco junto que o dono é bom brasileiro. pra caramba. É bom. Falando em comida É bom demais. brasileira, aqui na fábrica que a gente trabalhou, na Sony, tinha um refeitório, né? E daí todo mundo comia lá, era super barato. E como tinham muitos brasileiros na época, eles serviam feijão. Acho que era uma vez por semana, 2, às vezes até. Estrogonofe também. Estrogonofe. E às vezes Nossa, pensando, cara. né? Caramba, os japa aqui realmente, né, se esforçaram. Um monte de brasileiro colocaram umas comidas, né, pro povo brasileiro. Beleza, a gente lá na fila, o Logan na fila com o amigo dele. É isso aí, tia. Coloca mais feijão. Coloca pra mim, coloca mais. E ele pensando que ninguém tava entendendo, né? A tiazinha, filho, eu coloco mais, então você era a única carazinha lá que era brasileira e trabalhava no refeitório da fábrica. E ele deu A sorte. única. Filho, eu coloco mais pra você feijão, então. Poxa, Foi ela que ensinou, na verdade, E era né, bom, o pessoal hein? a fazer feijão. era bom lá nas A gente trabalhou na Sony também, né? Foi. Só que foi de Kisarazu. Não foram Lá também vocês. não tinha comida Não brasileira. tinha. Não tinha, não. Mas era Não. Sony Minokamo, em GIF. Não, nossa foi de Kisarazu. Nossa, era muito bom lá. Acho que foi tirando os chefes brasileiros, né? Que isso aí também não veio ao caso. Mas acho que foi uma das melhores fábricas que eu trabalhei. Os chefes japa eram muito gente boa. Os chefes japa eram muito gente boa. Inclusive, um deles era bem palhaço, era bem piadista mesmo. Que era engraçado. O PP? Não era PP. PP devia ser apelido. Mas era o que era fora da linha lá. De antes. Não, mas esse Qual que é o PP PP? Eu não tô ligado. é aquilo mesmo. É o brasileiro zoando, é aquilo mesmo que você tá pensando. Que daí ele entrou na brincadeira, né? Que o pessoal começava a chamar ele de PP, né? E não sabia, daí um dos brasileiros falou, né? Porque tem aquele o pi pequeno. Ele parou, ficou sério e depois deu risada. É verdade, é verdade, né? Então deve ser ele mesmo. Dando risada. Esse chefe, ele era muito... Nossa, ele zoava Tinha muito. vezes... Sabe o Chorei? Chorei pra galera aí que tá ouvindo, é tipo um meeting, que tem uma reuniãozinha que tem antes de começar o trampo mesmo. O pessoal só fala a meta do dia, essas coisas assim. Ele era o chefe da nossa parte ali, mas não era o chefe geral. O chefe geral que dava o Chorei, né? Ele ia pra trás do chefe e ele ficava imitando, gesticulando, fazendo a mesma coisa. E a gente ali do outro lado tinha que se segurar pra não rir, né? Tinha dia que a gente tinha que se esconder, cara, que a gente não aguentava, a gente achava o bico. Ele era muito palhaço, cara, era gente boa demais. Sobre isso porque geralmente quando a gente não tá no Japão, a gente tem essa visão de que o japonês é mais frio, né? Não que não seja, né? Comparado com o brasileiro, eu acho que no geral eles são mais na deles, mais quietos, assim, em relação a sentimentos.
Mas tem muito japonês, muito chefe japonês aqui que entra nessas brincadeiras, né? Inclusive, na primeira fábrica que eu trabalhei, antes de conhecer a Prit, que era de fibra de vidro, ele levava a gente pra pescar, pra ir pro kart. Eu lembro do nome dele, inclusive, até hoje. Isso quando nem era o japonês era fácil pra eu gravar, né? O nome dele era Doi, mas a gente falava Doi, né? Porque em português a gente acentua, né? Mas era Doi. Gente boa pra caramba. Na verdade, eu não entendia muito ele, mas depois eu comecei a entender um pouco mais japonês. Poxa, gente boa pra caramba. Ele sempre levava a gente. Eu lembro, inclusive, que eu falei que eu gostava de figure. E ele que me levou na loja, inclusive, que a gente gravou, daquela... Como é que chama? Esqueci o nome da loja aqui do Japão. Alguma coisa Shoten. Wadai Shoten, não é Wadai Shoten? Mandai Shoten. É uma loja enorme de usado com um monte de figure. E só por eu ter falado que eu queria ver, porque eu acho legal, ele me levou numa dessas. A gente boa pra caramba. Pô, que louco, cara. Sempre tem uns assim que, nossa, marca a gente. Aqui nessa empresa que eu trabalho hoje, tinha um, né, que ele saiu pra cuidar dos pais que moram em Uata. Mas ele me... assim, gostava de sair. Eu acho que até pelo brasileiro não ser frio, como a maioria dos japoneses, ele adorava sair com a gente. Então, ele vinha de Tóquio pra cá, a gente ia pra churrascaria, ia pra passear. Ele levou a gente pra praticar snow pela primeira vez. Não deixou a gente pôr a mão no bolso. Caramba. Ele ficou bravo quando a gente foi pagar. Ele me deu esse... Chefe rico, né? Não, pior que não era, cara. O pior que não era. Mas assim... Esse drone aqui, ó, é um drone aquela DJ, né? O Telo. Ele deu um desse daqui e a gente... Se fosse pagar de volta tudo que ele fez pra gente, eu acho que dava mais que os 210 mil do Logan aí. E assim, ele gostava ele vinha, às vezes eu me assustava, que eu tava lá no meu setor trabalhando, daqui a pouco ele vinha e ficava olhando pra minha cara, assim, eu falei, pronto, fiz alguma coisa errada, né? E ele parava, como que fala tal coisa? Ele tentando maquinar na cabeça, isso falando em português, né? Como que fala... Ele começou a estudar português pra sair com a gente, né, pra aprender. E tava falando até que bem. Mas daí, infelizmente, ele teve que sair e de vez em quando a gente conversa ainda por line, que também é muito famoso aqui. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Eu queria pedir para que você, Andrei, iniciasse aí pra gente, então, as considerações finais e desse os seus recadinhos e o tchau pra galera. Bom, primeiramente, uma honra aí participar dessa conversa. Eu falo que eu sou o brasileiro que tá aqui no Brasil para fazer o contraponto, né? Então, quando eles reclamam que estão com saudade, eu falo, não, fica aí mesmo, tá melhor aí. Prazerzaço conversar com vocês, Prit, Logan. Uma admiração bacana, assim, tudo que a gente conversa aqui nos episódios do Press Start sobre essas diferenças culturais e essas histórias, né, muito bacana, e o meu olhar é um olhar curioso mesmo, para saber como que são as coisas aí, né, eu brinco que eu tenho agora alguns amigos que eu conheci pela podosfera, que eu vou saber se são meus amigos mesmo quando eu tiver com a mochilinha nas costas aí, bater na porta, né? Aí eu quero ver se eles vão falar que são meus amigos mesmo, se tem estadia pra mim. Mas também quero aproveitar, já que eu citei anteriormente, eu tenho um podcast de memórias afetivas chamado Lembrei. Lá eu converso com alguns convidados, com amigos na verdade, para falar sobre as memórias afetivas minhas e deles, além de contar com áudios de outros participantes. Então, quem quiser é só entrar lá em qualquer plataforma, digitar podcast Lembrei e ativar suas memórias afetivas. Já fica aqui o convite para um dia que vocês estiverem a fim de lembrar de algumas coisas, a gente trocar uma ideia lá. E é isso. Obrigado aí pela participação, obrigado por me chamarem aqui para esse papo, né? E vamos em frente. Um abraço para todos. Prit, primeiramente, muito obrigado aí por ceder esse tempinho pra gente aqui, né? Que vocês são, assim, para muitas pessoas, principalmente para mim, vocês são ídolos
né, da internet e de vida mesmo, pela história de vocês, né? Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Ele falou com você. Essa parte corta. Ele falou você. Obrigada, a gente que agradece o convite. Muito obrigada. Foi um papo bem descontraído, bem interessante. Legal que deu pra falar bastante, né, sobre a nossa vida, um pouquinho das coisas aqui do Japão, as coisas que a gente passou. Foi num curto tempo pro Logan, né, Logan? Acho que ele tem muito mais pra falar. Poxa, eu gostaria, claro, de agradecer o convite e só dizer que, por mais que as pessoas façam coisas diferentes, né, trabalham com YouTube, trabalham com Instagram, com TikTok, a gente não é nada, é uma coisa que eu repito sempre, independente do número de inscritos ou do que a gente fez até aqui. A gente é uma pessoa comum como qualquer outra pessoa. A gente é só isso. E a gente faz o que a gente gosta. A gente faz vídeos pra internet, mas isso não transforma a gente em nada melhor nem pior. Então, eu acho legal lembrar disso, porque a gente é carregado de erros, de problemas, de defeitos, que não é legal ficar colocando ninguém lá em cima e achar que essa pessoa tem que ser seguida. Porque essa pessoa que você colocou lá em cima vai errar. Ela sempre vai errar. E aí você talvez acabe não gostando dela. Por exemplo, eu gosto muito do Ayrton Senna. Se eu pesquisar, eu sei que ele tem defeitos, mas eu continuo admirando o que ele fazia nas pistas. Como pessoa, eu entendo que ele era falho, como qualquer ser humano. É esse o meu recado. Somos como todos e qualquer outra pessoa. Não tem nada de diferente. E só para não ficar faltando aqui, Logan, muito obrigado também pela sua presença. Você já deixou as considerações finais. Pra quem não conhece vocês, né, que ou vive em Marte ou tava numa caverna, onde que eles podem encontrar vocês? Você encontra a gente no YouTube, Japão, nosso de cada dia. É isso. Tem o Instagram também, @Logan, @Pritkirin. Mas eu realmente quase não uso o Instagram, eu sou uma pessoa meio aí... Eu não sou muito narcisista. Mas se tiver alguma rede social, se tiver alguma rede social que você gosta mais de usar e quer ver a gente, dá uma procurada lá. O meu é sempre @Pritkirin, e com K, o Kirin, e o Logan sempre @Logan. Provavelmente você vai achar ele lá. Eu vou deixar na descrição também do episódio. E Renin, finalizando aí então os agradecimentos, deixa aí seus recadinhos, as considerações finais e tchau pra galera. Opa, primeiro eu preciso agradecer demais Prit e Logan, foi legal demais, cara, papo absurdamente agradável. E é sempre legal você conhecer alguém que você sempre tá vendo assim e ver que são pessoas muito legais, sabe? Então fiquei feliz demais mesmo de ter trocado essa ideia com vocês. Só pra explicar uma piada que foi lá atrás também, né? Que a gente deu risada quando o Andrei lembrou de falar sobre o podcast dele. Que o podcast dele, lembrei, ele sempre esquece de fazer o jabá. E é por isso que a gente começou a rir do nada. Você sabe que vários participantes, quando vão lá, eles falam: meu Deus, como é que eu vou conversar com você se eu não lembro de nada? Falo, calma, a gente vai conversar. A parte mais difícil de passar é logo no começo do podcast, né? Vamos começar com o que você comeu no almoço ontem. Vixe! Sabe, mas... Não, Andrei... Não, mas tem um processo. E outra, eu fiz esse podcast porque eu tenho essa memória associativa. Quando eu brinquei com a história das preposições, nada mais é do que isso. Só que a forma como eu armazeno, né? Eu fui entendendo isso depois. Então eu relaciono muito o ano com os acontecimentos, com a novela que passava, sabe? E os meus amigos acham isso meio bizarro. Aí quando eu fui fazer um podcast depois, que era um projeto individual, eu não quero falar de filme, de livro, de psicologia, que já tem um monte de gente fazendo isso. Então, vamos falar de memória. E aí foi isso. Mas eu acho que eu me ligo mais nas histórias. Quem escuta... É como se, por exemplo, eu vou falar de algo que aconteceu, a pessoa também, é verdade, eu também passei por isso, tal. Uma coisa mais nesse sentido. Mas tem sim, a galera que participa fala, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não lembro de nada. O André, ele tem uma memória muito boa. A única coisa que ele esquece mesmo é o jabá. Inclusive, que eu ia falar que inclusive o host, ele sempre esquece de falar do podcast dele. Mas continua o seu aí, ô Reine. Oi, pra quem quiser conhecer um pouquinho do meu podcast lá também, Dropzilla Cast,
A gente tá com alguns quadros, inclusive, eles estão em fase de mudança aí, que seria o quadro científico NASA Shuttle e o The Geek and the Geeks, que a gente fala sobre coisas geek. Esses dois aí estão em fase de mudança, mas fiquem tranquilos que eles não acabaram, tá? E procurem lá a gente tá como DropzillaCast. Nas redes sociais a gente tá como @DropzillaCast também. Só dá uma procurada, se quiser trocar uma ideia com a gente lá. Também tem o Discord, a gente sempre tá por lá. É só chamar que a gente troca uma ideia, beleza? Valeu, galera! Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, né? Mais uma vez aqui, eu não vou me cansar de agradecer tanto a Prit quanto ao Logan a esse tempinho que eles deram aqui pra gente. Procurei aqui trazer perguntas que normalmente as pessoas não fazem, né? Pra deixar realmente esse papo mais contraído. Matando aqui uma vontade de fã, né, de estar aqui conversando com os ídolos, tudo. E ouçam lá, acessem os canais, né? Eu não sei se ainda tá muito ativo, mas tem o canal do Japão Nosso Cada Dia no YouTube, tem as lives que a Prit faz lá na Twitch, esporadicamente o de jogos que o Logan faz lá. Acessem todos lá, mandam um recadinho pra eles lá que vocês vieram aqui pelo Press Start. E também lembrando que caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail, @pressstartcast.com.br, através das nossas redes sociais, tanto o YouTube, tanto Facebook quanto Instagram, como Press Startcast Oficial. E também você pode ouvir os nossos episódios lá no YouTube. O link ele vai estar na bio do Instagram e na descrição do episódio. Acessem também a hashtag PodNipoBR, lá no coletivo da Podosfera Nipo Brasileira, que vocês vão encontrar diversos outros podcasts também, que um mais legal que o outro, né? Tem no Japão, o WasabiCast, Você Também Podcast, o Já Era Cast, vários outros podcasts aí também, todo aqui da galera aqui do Japão, beleza? E também, como já pedi em alguns episódios, para você que mora fora do Brasil ou estrangeiro que mora no Brasil, quiser bater um papo com a gente, contar um pouco da sua história, entre em contato para a gente marcar uma gravação de um episódio de um quadro novo que logo vai estrear aqui no Press Startcast, que é o Imigrantes Virtuais. Tá? Lá vai estar eu, o Jean, o Juca lá do WasabiCast também. A gente vai estar batendo um papo com essa galera que mora fora do Brasil. E por último, eu queria lembrar que se você tiver precisando de algum editor, entre em contato lá com o Rafael Zorzal, né, que a gente vai deixar o Instagram dele na descrição do episódio. E como eu anunciei lá no início, que caso você quiser ajudar o Press Startcast a melhorar as produções, ajudar, né, com outros episódios, até mesmo episódios extras, e ajudar também com o custo do podcast, considere aí se tornar padrinho ou madrinha lá pelo Padrim ou PicPay se você estiver no Brasil, ou pelo Patreon e PicPay, caso você esteja fora do Brasil, né? Para isso é só você procurar como Press Startcast, tá tudo junto lá, é só você procurar. E eu também vou deixar o link na descrição do episódio. Me alonguei aqui então nos recadinhos finais, então eu vou deixando aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Então, se você gostou desse podcast e quer saber mais sobre o Japão, você pode acompanhar a gente no Japão Nosso Cada Dia, lá no YouTube e também nas nossas redes sociais. E se você gostou do podcast, você pode colocar também os seus comentários lá no Instagram. Fala no Instagram pra gente aí, Will. @Press Startcast Oficial. Então deixa o seu joinha e até o próximo vídeo. Maratane. Bye, bye! Ah, olá! Não vi você por aí. Tudo bem? Como é que você tá? Aqui é o Rafael Zorzal. Bem-vindo novamente ao meu cantinho do editor. Como vocês podem ter percebido, nossa querida assistente virtual robô favorita, a Neuza, tem tido um pouco de dificuldade de aparecer. Acontece que cada dia sofreu um acidente e a bateria dela ficou meio fraca e as frases dela estavam tanto quanto repetitivas. Mas o Will me falou isso e eu trouxe ela pra minha oficina de robôs. E eu tô dando uma atualizada nela aqui. Acho que ela tá pronta. Bom,
Quer testar sua nova voz, Neuza? テスタンドゥ坊主の場 E como você tá se sentindo? ケレンギュグラバープレスイスタルチ Acho que a Neuza, com essa nova voz dela, vai ser muito mais ativa no programa daqui pra ケ frente. ロプレンダーユーエディトルさんタンビエム Opa, peraí, Neuza, peraí. エラウマピアイだはははははは Tá bom. Mas, bem, eu só queria informar vocês que essa é a nova Neuza. Eu encontro vocês juntamente com ela no próximo オ programa. グリガドーゾルザウボルメダルブオス Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast oficial no Instagram e Facebook. Editado por Rafael Zorzal.